Sejam bem-vindos a mais uma livecast da Lemuri. Hoje o nosso convidado especial é o Mauricélio Silva. Bora ir entrando. Vamos enviando aviãozinho aí, ó, pra todo mundo, subindo o coraçãozinho. Vou dar uns minutinhos aí pra vocês irem entrando. Daqui a pouco o Mauricélio será convidado aqui pra participar com a gente. Ei, Mauricélio, boa noite, tá joia? Vamos dar uns minutinhos aí pra galera ir entrando. Ei, Gi! Dona Gisele, que prazer ter você por aqui. Ai, que ótimo, Mauricélio. Esther Freitas entrou. Ei, Esther, tudo bem? Medivete. Sejam bem-vindos. Boa noite para vocês. Vamos subir no coraçãozinho. Aproveita esse aviãozinho aí, ó, e vão mandar pra galera. Hoje a nossa live é com o Mauricélio. Daqui a pouquinho eu vou chamar ele pra ele contar a experiência de vida dele de empreendedorismo. Então tem muita coisa legal pra compartilhar com a gente. Vamos subir no coraçãozinho, dar mais uns minutinhos pra galera ir entrando. A gente bora enviar uns aviãozinhos aí pra galera saber que a gente tá ao vivo. E quanto mais coraçãozinho vocês subirem, mais o Instagram ajuda a entregar a nossa live. Gente, vou dar mais um minutinho só e já vou chamar o Mauricélio aí. Ele contar um pouquinho da experiência dele aqui pra gente. Mauricélio, vou te chamar aí, viu?
enquanto ele Oi, entra, desligar o... Ludmila. Ei, Mauricélio, tá joia? Seja bem-vindo, que honra! Tava super ansioso para participar aqui, cara. Parabéns. Inclusive, parabéns pela iniciativa, viu? Ai, obrigada. Achei incrível. Por coincidência, era algo que a gente já pensava em trazer aqui para a região e, cara, eu fiquei bem feliz por você ter trazido Sério? isso. Sim, a gente pensava só em trazer em formato de vídeo lá pro YouTube, né? Eu achei bem bacana Aham. essa ideia sua. Quem sabe a gente pode fazer uma parceria posteriormente? Eu achei bacana. Achei top! Eu acho que é muito bom a gente estender a mão, né? Ainda mais nos dias atuais, a galera assim, tá Exato. passando por dificuldade, às vezes as pessoas não sabem se as empresas estão abertas ainda, se fecharam. Então, eu acho que a gente poder estender a mão para o nosso próximo é muito bom. E a gente tem oportunidade, né, de aumentar a nossa listinha aí do network, né? Que é uma coisa muito boa. É muito importante nesse momento, sim, a gente primeiro se colocar no lugar do outro, né? Acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo, que o que você está fazendo hoje é estimular as pessoas a empreenderem, e a gente sabe que isso vai ser a realidade aí, talvez nos próximos 5 anos. Muitas pessoas desempregadas tendo que estimular o seu empreendedor interior, né? Então, isso vai acontecer, é um caminho, é um caminho de grande parte dos brasileiros, não somente dos brasileiros, como no mundo também, né? Empreender e o digital, são os dois. Verdade. Eu estava assistindo certa vez a entrevista do Flávio Augusto. E ele falando que o brasileiro ele já é um empreendedor nato, né? A gente é muito imutável, a gente é muito adaptável às situações. Então, assim, já empreender já tá no brasileiro. Só tá Exato. faltando assim empurrãozinho pra galera entender que não é uma coisa negativa. Empreender é uma coisa muito boa, movimenta a economia, gera emprego, felicidade, espalha propósito. Eu acho isso fantástico. Hoje eu vejo um problema que eu percebo no meu dia a dia, né? É que o brasileiro, igual você falou, ele tem medo de empreender. Tem uma vez uma menina que trabalha comigo, ela perguntou assim, Mauro, o que que eu preciso para empreender? Eu falei, começar, é só isso. Não tem regra de ouro, é começar e se der errado, tenta de novo. E possivelmente vai dar errado. Desculpa, assim, mas é a verdade. Falei com ela, não sabe, e ela realmente quis empreender. Porque eu acho assim que é no erro que você consegue acertar, sabe? É impossível você acertar de primeira. Você pode pegar qualquer grande empreendedor, ele nunca vai acertar de primeira. Então, assim, eu acho que o que eu percebo nas pessoas é esse medo de errar. Só que errar faz parte do caminho, sabe? E muitos desistem por ter errado. Nossa, cara, se fosse para mim desistir no meu primeiro erro, nossa, eu não sei onde eu estaria agora. Com certeza eu E estaria empreendendo. E outra coisa, gente, o erro é o que fortalece a gente, porque se você erra, fica o aprendizado, e aí você já vai saber quando aparecer aquela situação de novo, você já sabe como é que você sai dela. Gente, errar é uma coisa muito boa. Eu falo que a gente tem que errar rápido e acertar rápido. Eu Erro gosto, não é uma coisa negativa. eu gosto de comparar o erro com a dor, sabe? Porque, assim, eu sou enfermeiro de profissão. E a dor, eu lembro que tinha que ter escrito um artigo na época da faculdade que ela é necessária porque ela mostra onde está o problema, sabe? Então, Uhum, assim, da mesma forma que você não pode ficar sem dor, você não pode ficar sem errar, sabe? O erro faz parte. O problema maior é só você permanecer no erro, sabe? Mas o errar, tropeçar ali é igual dor, você tem que sentir, não tem jeito de fugir disso. Para dar certo, tem que errar. verdade. E empreender, assim, às vezes eu brinco que é igual bolo. Você tem que, ele é o processo, né? De você pegar os ingredientes, misturar a massa, colocar na forma e você tem que esperar o processo. Às vezes as pessoas tentam acelerar, né? O bolo ele tem ali de 40, 50 minutos, alguns até 1 hora. Então, assim, se você não esperar fazer, né? Seguir o processo, passo a passo, e esperar que cada coisa vai se encaixando no tempo. É igual receita de bolo. E é um caminho sem volta, viu? Isso! É um caminho sem volta. Cara, eu falo com a minha esposa direto, falo assim, amor, se tudo é errado hoje, se eu tiver que trabalhar fechado, vai ser para juntar dinheiro e começar de novo. Fechado, não julgando quem trabalha, tá? Eu sei que empreender é perfil de cada um, obviamente. Apesar de ser possível aprender a empreender, ó, isso é óbvio também, mas o meu perfil hoje eu não me vejo trabalhando numa empresa, eu me vejo empreendendo, cara. Eu não consigo me ver trabalhando numa empresa. Não faz parte mais de mim. E eu era um cara que queria trabalhar na empresa, que fez faculdade, que queria fazer um concurso público, e eu sou a favor de fazer faculdade, façam, tá, gente?
Eu não sou, porque você vê muitos empreendedores que demonizam a faculdade, né? Ah, não faça faculdade porque o que dá dinheiro é empreender. Não, eu acho que você tem que fazer faculdade sim, mesmo que você empreenda. Porque tudo que eu sei hoje, eu puxei lá do meu profissional lá na enfermagem. Porque a enfermagem Uhum. é esse ser humano, né? Trabalhar com o outro, entender o outro. É isso que você faz empreendedorismo. Qualquer faculdade que a gente faz hoje, a gente consegue aplicar no nosso dia a dia como empreendedor. Assim, qualquer um. Tem nenhuma faculdade que você não consegue aplicar. Exatamente. Eu, Ludmilla, por exemplo, eu trabalhei em alguns lugares, grandes coisas, mas o aprendizado, eu Exato. não tenho um perfil de CLT. Eu, Ludmilla, não tenho um perfil de CLT. Sou formada em Direito, né? Eu trabalho, né, com publicidade, marketing, né? Super a ver. Mas eu nunca tive o perfil de CLT. É, eu, 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 assim, eu tenho muito pode- arraigado em mim, assim, os meus princípios, os meus propósitos, a minha essência. É, não sei, eu tenho uma iniciativa dentro de mim que às vezes não cabe dentro de eu uma não sei se você empresa. já trabalhou fechado, você trabalhou já? A sensação que eu tinha quando eu trabalhava fechado é que eu ficava meio desconexo, sabe? Eu não sentia que aquele ali era o meu lugar, eu não conseguia trabalhar bem. E quando você faz o que você gosta, você faz super bem. Hoje, cara, eu trabalho com prazer. Se eu não me vigiar, não me policiar, eu excedo o que eu sou capaz de fazer, sabe? Exatamente porque eu gosto. Então, o Uhum. interessante é você trabalhar com o que você gosta, sabe? Empreender é o que eu gosto, cara, assim, é a minha paixão, não tem, nossa, eu quero abrir outras empresas aí em breve. Em breve, eu tô até com algumas ideias aí. Acho que em breve surgem umas empresas novas do Maurício aqui em Patinga. Aí eu já tô nessa empolgação, não vou mentir, não. Tenho a Lembre e ainda sou sócia em outras duas. E eu fazer E empreender sociedade. tá no meu Depois a sangue. gente vai conversar sobre isso. Ó, combinadíssimo, Show empreender de tá em bola. mim. Tá em mim. Eu gosto disso. Eu tenho paixão por pessoas. Eu Também. acredito que eu posso, de alguma forma, acrescentar na vida das pessoas e aquilo que eu quero de bom para mim, eu também quero para os Cara, outros. Então, eu a falo, Livecast, por exemplo, aqui exerce uma dessas finalidades. O que eu quero de bom para mim, eu também quero de bom para você. E não me custa. Aqui, né, a gente conversou em off, te convidei, rodei tráfego por conta da Lemuri, porque, gente, eu acredito no empreendedorismo. É a nossa essência, é a nossa essência. E ver empresas crescendo, o sucesso das pessoas, pra gente é uma coisa incrível. Eu me orgulho muito e fico muito satisfeita, empolgada. Sabe, pra mim é maravilhoso. eu acho que aqui em Patinga, se você não tivesse sido a primeira, foi uma das primeiras a trabalhar nesse, mais ou menos com esse foco, sabe? E eu acho Uhum. bacana, porque você falou uma coisa que é chave, que é o prazer em ajudar o outro. Acho que empreender assim, é isso, né? Você tem que encontrar a necessidade do outro e aplicar e tentar solucionar os problemas. Que é muito do que hoje, eu vou falar muito de Samap aqui hoje, porque é a empresa que hoje eu Uhum. trabalho, né? E é isso que eu gosto na Samap, sabe? Ela começou exatamente assim, sabe? Naquela necessidade daquela vontade de ajudar o empreendedor a crescer, sabe, se empoderar aí no mercado. E isso que faz uma empresa ter sucesso, né? Ela identifica o que a pessoa quer, se coloca no lugar e dá uma solução. Isso é receita para o sucesso, cara. É muito, assim, é incrível. Exatamente. Hoje, obrigada, viu? Obrigada pelo maravilhoso. Maricélia. A gente entrou assim logo no papo e eu esqueci de se apresentar e você se apresentar. Pois é. Fala um pouquinho com o Mauricélio aqui pra gente. Bom, cara, meu nome é Mauricélio Silva, né? E, cara, eu hoje eu trabalho como empreendedor, como a gente conversou, só que esse não era o meu perfil, tá? Eu era um cara que sempre que fez faculdade, como eu falei, eu era um cara que sempre estava tentando ali entrar no mercado, sendo que o mercado não era para mim. Eu tô com medo de falar algumas coisas aqui, que eu sei que você tem algumas coisas para fazer. Mas só em resumo, eu sou um cara que empreende, trabalho com a Samap, com a empresa de máquina de cartão, e já já a gente vai falar um pouquinho da história e como que foi. Eu não posso dar muito mais detalhes, porque eu vou acabar entrando em detalhes que não vale a pena, que não pode falar agora. Sou Tá. só um empreendedor, gente. A gente tem muita história para contar. É muito chão, é muita Isso estrada, né? é muito chão, muita estrada, e eu não quero dar muito spoiler, não.
Então vamos lá. Aproveitando assim, né, essa ideia assim, da trajetória, da história, conta pra gente um pouquinho da história do Mauricélio. Agora sim eu posso dar spoiler. Então, bom, a minha história, eu costumo brincar que ela começou quando eu nasci, sabe? Porque foi nesse momento ali que desde novinho, eu já sofri muito, porque eu tenho um problema chamado artrite idiopática juvenil, que é uma espécie de reumatismo, né? E por causa disso, eu desde pequeno tive que me esforçar muito, além do que uma criança normal tem que se esforçar. Com 3 anos de idade, eu UTI, quase morri. Isso trouxe sequelas para mim. Só que até os 9 anos de idade, eu fui uma criança normal. Uma criança super boa mesmo. E com 9 anos, de 9 anos para cá, a doença ela começou a ir piorando, e piorando, e piorando. E foi trazendo diversos problemas para mim, interpessoais e também profissionais. Quando eu cheguei lá na minha adolescência, eu falei que eu queria fazer uma faculdade, porque eu não conseguia trabalhar fechado, né, CLT. Apesar de eu tentar dar soco ali na ponta de prego, né, tentando trabalhar CLT, sempre tentava. Inclusive, eu estava relendo os meios antigos meu ontem, o Ludmilla, e você não sabe a quantidade de currículo que eu enviava. Era muito currículo. Mas eu não conseguia. Simplesmente não conseguia, porque eu primeiro tinha esse problema, eu tenho esse problema de saúde ainda, né? E infelizmente as empresas, quando elas querem contratar uma pessoa, uma pessoa com uma pessoa, um PCD, não, PME, pessoa com deficiência PCD, na verdade. Quando elas querem contratar um PCD, elas contratam não porque a pessoa é capaz, elas contratam porque elas são obrigadas a contratar. Isso para mim sempre foi um Uhum. problema, porque sempre que eu conseguiria um emprego, cara, eu me sentia, tipo, um nada lá dentro. Os caras inventavam, eles literalmente inventavam alguma coisa para me fazer. Eu me sentia mal, muito mal mesmo. E muitas das vezes eu era capaz de fazer outras coisas e eles simplesmente viravam as costas e ignoravam. Eu sei que não é por mal, é cultura mesmo, sabe? Cultura no Brasil. O Brasil tem essa cultura de fazer o quê? Não, vamos colocar ali um deficiente porque é obrigado e a gente coloca ele em qualquer lugar ali. É cultura. Uhum. E eu falei assim, poxa, eu não quero isso pra mim. Decidi fazer uma faculdade. Faculdade de enfermagem, foi aí que eu comecei assim, o começo mesmo ali foi nesse momento. Comecei a fazer faculdade, formei, e o primeiro impacto meu foi depois, logo após a faculdade, que eu fui para um hospital, que eu não vou citar nomes, e nesse hospital, cara, nossa, nossa, eu não tenho palavras para descrever o quão ruim foi. Mas ao mesmo tempo foi ótimo, porque foi ali que eu ouvi meu primeiro não. Foi ali que meu primeiro não da minha vida, assim, profissional, e foi ali que eu comecei a repensar ali a minha trajetória, sabe? Foi bem difícil. Mas aí depois daquele dia eu cheguei em casa mal, chorando. E vou falar muito da Bárbara aqui também, porque a Bárbara é minha esposa, tá, gente? E ela foi ali o meu alicerce. Cheguei Ah, aqui tá em aqui. casa, Eu vim ela tá entrar. aqui. Cheguei aqui em casa mal, péssimo, e ela conversou comigo, e eu falei assim, eu tenho que arrumar alguma coisa para me fazer, eu tenho que empreender, eu tenho que dar um jeito. Foi aí que eu Uhum. comecei a procurar alguma coisa para fazer. Aí começa ali a minha história com a Samap, tá? É aqui que começa a história com a Samap, minha história como empreendedor. Bom, o que que acontece? Nesse meio tempo que eu Uhum. estava trabalhando como enfermeiro, eu estava também estava vendendo cosméticos. E nessa época que eu estava vendendo cosméticos, eu vi que tinha uma necessidade das pessoas, as outras pessoas que vendiam os cosméticos também, em aceitar cartão. E máquina de cartão em 2016, 2015, 2016, ainda era um negócio mais para grandes empresas. Você via mais em padarias, supermercados, Uhum. né? Você não via pequenos empreendedores com a máquina de cartão, a não ser que ele alugasse, que era muito custoso para um comércio, né? Que é pequeno. E eu vi que estavam surgindo empresas, como por exemplo a Payleven, que hoje não existe mais, ela fundiu com a Samap, PagSeguro, e a Izettle, tinha a Izettle também. E eu vi que muitas pessoas estavam utilizando a Payleven e resolvi fazer uma planilha para a Payleven e joguei lá no YouTube para ajudar mesmo. Sempre tive esse interesse em ajudar. Joguei no YouTube e esqueci daquela planilha. Depois, sei lá, uns 5 meses que eu voltei, tava com 2.000 visualizações. E eu falei assim, pô, 2.000 visualizações, o cara acabou de fazer um canal no YouTube e ninguém conhece, tá, tá maravilhoso. É sinal que há um interesse das pessoas nesse produto. Comecei a fazer essas planilhas. Inicialmente eu comecei a vendê-las, cara, vendi por R$ 20. Assim, era um valor muito pequenininho, sabe? Mas Uhum. eu acho que foi ali a primeira coisa que eu falei que eu vou vender. Foi uma planilha pelo Mercado Livre, foi a primeira coisa que eu vendi na minha vida.
E eu falei assim, poxa, não, peraí, se a planilha está dando, e as pessoas estão interessando por planilhas, é porque elas interessam no produto que essa planilha se refere, que é a máquina de Uhum. cartão. Né? Então, assim, Aham. até vou abrir aspas aqui agora, que eu acho que isso que é interessante, sabe? Quando você quer vender algo, quando você quer empreender. É você identificar ali as necessidades, como a gente falou anteriormente. Né? Eu vi que era necessidade, as pessoas tinham interesse nas planilhas, depois eu vi que, na verdade, o interesse era no produto. Então, assim, você vai aos poucos identificando a necessidade e tenta trabalhar em cima daquilo. E foi aí que eu vi que essa necessidade de máquina de cartão, que eu comecei a procurar uma máquina de cartão para vender. Falei assim, por favor, eu vou vender uma máquina de cartão. Não sei qual, mas eu vou procurar. Aí fica um negócio engraçado, porque, tipo, eu não tinha um centavo no bolso, cara. Eu tava vendendo planilha, mas assim, dava para pagar minhas contas, mas não sobrava. E na época, para mim trabalhar com máquina de cartão, eu tinha que investir Hum. mais de R$ 200. E para mim, isso Nossa. era um absurdo. Era um absurdo. Na verdade, para a maior parte do brasileiro, é um absurdo ainda, principalmente na pandemia que a gente está vivendo. Mas para mim, eu não tinha esse dinheiro. Aí eu resolvi procurar Uhum. uma outra máquina de cartão. Eu estava procurando a Payleven, vi que a Payleven não dava porque eu não tinha como comprar a maquininha, não tinha esses 200 e pouco. Comecei a procurar outra, que é uma Samap, a Samap. E a Uhum. Samap, na época, a empresa estava surgindo e tal. Eu falei assim, vou abraçar esse projeto. Porque a Samap permitia eu ser um afiliado. Afiliado não precisava de comprar uma máquina de cartão. Então foi ali que eu falei assim, poxa, então é essa empresa. Aí eu peguei, comecei a estudar a empresa, como funciona, tudo direitinho, comecei a criar conteúdo para o YouTube. E aqui vem aqui, gente, o start. Cara, se você está querendo abrir um negócio, cara, por favor, isso é assim, eu imploro para vocês, vá pro digital. Porque hoje é o que vai fazer as empresas crescerem. Ludmila, hoje se uma empresa ela não está no digital, ela morre. Assim, é Verdade. investimento jogado fora, ela morre. Hoje a gente tem até um exemplo aqui, que é o Rico Pastel. É uma empresa que é super conhecida aqui, né, na nossa região, que era Uhum. totalmente desligada desse de divulgação, porque estava acostumada ali com aquele nicho que vivia, e hoje tá indo para o digital, tá fazendo divulgações, tá, sabe? Então, assim, até as empresas mais clássicas, né, daquelas pessoas que tinham um pouco de empecilhos ali em querer ir para esse meio, tá indo. Então, isso é muito importante, sabe? Então eu comecei a criar esse canal no YouTube, comecei a criar conteúdo para o YouTube. Inicialmente para o YouTube foi ali que tudo se começou a dar certo, sabe? Primeiro mês, Uhum. primeiro mês no YouTube a gente fiz R$ 1.940. Foi isso, 1940 no primeiro mês, e foi só subindo, 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 subindo. Foi um negócio absurdo. E agora uma história interessante, só para finalizar aqui. Uma história interessante para finalizar, que é sobre a Bárbara. Eu não sei se dá para ver ali em cima, ó, deixa eu mostrar ali. Tem tipo um tripé de cano PVC, dá para ver? Uhum. Então, um tripé de Uhum. cano PVC. Por que que esse tripé tá ali? Não é o original, infelizmente. Mas eu me orgulho de deixar, por mais que fique meio feio, desconexo, mas eu me orgulho de deixar ali, porque foi graças a isso que hoje a gente está onde a gente está. Porque, assim, quando eu comecei a gravar no YouTube, eu não tinha celular, eu não tinha tripé, né? A estrutura que eu tenho toda aqui hoje, eu não tinha nada disso. O que que eu fiz? Eu falei assim, Uhum. amor, me empresta seu cartão de crédito e eu vou usar R$ 20 dele só para me comprar alguns canos PVC, uma lâmpada, uns fios ali. O que que eu fiz? Com os canos PVC eu fiz um tripé para celular e peguei lâmpadas, fiz uma softbox, que são aquelas caixas, tipo, para iluminar o rosto, sabe? Com caixa de Uhum. papelão, com caixa de papelão e comecei a gravar. Então foi com esses R$ 20 ali, dessas caixas de papelão, com a lâmpada e tripé de cano PVC que a gente começou. E graças a esses R$ 20, cara, a gente conquistou muita coisa, tá? Eu nunca tinha viajado pra fora de Minas Gerais, fui pra São Paulo, de avião, cara. Pra mim, foi a primeira vez que eu viajei de avião, eu falei, nossa, eu não acredito que eu tô no avião. Tá? A realização de um sonho, cara, porque pra mim foi incrível aquele dia. Hoje a gente já viajou um monte de avião. Viajei pra fora do país, nunca tinha ido também. Foi graças à Samap, né? Na Samap a gente ganhou uma viagem internacional. Conheci 3 países. Então, assim, graças a tudo isso, sabe, a gente foi longe. Graças à Samap, agradeço pra caramba essa empresa. E também, obviamente, minha esposa, porque ela foi ali meu direcionamento. Acho Uhum. que resumindo é isso, sabe? A gente abriu. Aí sim, tem mais detalhes, obviamente, não vou contar porque fica gigante. Mas a gente abriu loja na nossa cidade, a gente tinha uma loja linda lá no centro de Patinga. A gente abriu uma outra no Canaã. Infelizmente fechamos por causa da pandemia, mas vamos reabrir, vamos abrir outras ainda. Vou dar um spoiler, tá? Uma das empresas do meu sócio, a gente foi lá comprar uma Ah, maquininha quando era a loja lá no centro. a E foi Balu. tudo.
Foram duas maquininhas. A Bá falou comigo. Mas, Sim, assim, a gente tá assim, ó, junto com essa mapa. não, mas em resumo é isso, né? Então, assim, é interessante que a gente tem essa conexão, né? Mas em resumo é isso. Eu e minha esposa, a gente sofreu demais. A gente tinha dias que a gente contava assim, gente, o empreender tirou a gente de um poço que vocês não fazem ideia. A gente contava pratinhas, sabe, pra mim, pra gente tomar um sorvete, assim, o mais barato possível. Hoje a gente não precisa de olhar mais preço, sabe? Graças a Deus eu tomo o sorvete que eu quero, mas eu botava pratinha. Eu morava lá no Uhum. Betânia. E eu ia do Betânia, do Vila Militar, perdão, Vila Militar não, lá da Rua do Batalhão. Eu ia de lá até aqui no Jardim Vitória a pé, assim, sabe, pra mim ver ela. Isso quando a gente não voltava da igreja, aí ela queria lanchar. Aí eu Uhum. falava pra ela que eu tava sem fome pra comprar um lanche pra ela e ir embora a pé. Comprava um lanche, o dia não ia passar. Então a gente passou muito perrengue, muita dificuldade. Os telefones que eu gravava vídeo no começo eram emprestados, eu nem tinha telefone celular. Cara, era Uhum. muita luta. E quando eu olho onde a gente chegou, sabe, assim, eu só tenho gratidão, sabe? Primeiro a Deus, segundo a Samar, terceiro a Bárbara. Eu mesmo, eu acho que, de verdade, eu não me vejo como o cara que fez alguma coisa, não, sabe? Eu me vejo como o cara que teve sorte de ter pessoas ao meu redor que me ajudaram. O que eu sou hoje é fruto principalmente do que a Bárbara fez por mim. E sabe, só complementando o que você disse, sabe o que, que me inspira nessas livecasts, assim, por exemplo? É porque aqui cada um tem uma história de vida, né? A sua história de vida é que te qualifica hoje para falar do seu negócio, né? É bom isso. E todo mundo tem um ponto em comum. Todo mundo teve uma dificuldade no início, passou por alguma coisa. Eu falo dos pequenos, dos grandes, dos gigantes, dos médios. Todo mundo passou por uma dificuldade. E a gente trouxe a Livecast para isso, para incentivar o empreendedorismo, obviamente, o crescimento, trazer as empresas do físico para o digital e dizer, gente, é difícil, mas continua. Continua que uma hora o maré calma. Maré sempre tem. Você bate contra a parede, não tem jeito. Assim, eu contei a parte boa da história, assim, né? Porque eu tentei empreender outras vezes, em outras coisas, em outros negócios. Teve um dia que a Bárbara chegou pra mim e falou assim, quando eu comecei a trabalhar com essa MAP, essa é a sua última tentativa. Depois você vai ter que procurar um emprego. Ela falou assim comigo, porque eu tentei muitas vezes. E é isso, é tentar. Acho que qualquer coisa na vida é isso, sabe? Quando Uhum. você faz uma faculdade, você não estuda até dar certo, até você passar na prova. Tudo é repetição. Na vida é isso. Tudo para aprender é repetição. E foi assim que eu aprendi, sabe? Errando, 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 eu continuo errando. Mas é nesses erros que a gente vai acertando, cara. Não desisto, não, de jeito nenhum. Tem até a parte que a gente tá falando sobre trabalho, né? Sobre a questão de CLT. Eu lembro que teve uma vez que eu tava até. Olha só que interessante. No começo ainda, eu ainda não tinha aprendido, ainda não tinha tomado vergonha na cara. Por isso que eu falo da Uhum. Bárbara sempre. Foi uma coisa que ela falou que me fez acordar de vez para o empreendedorismo que eu tava. Eu já estava trabalhando com essa MAP há algum tempinho e estava procurando um concurso para fazer. Então, o que você está fazendo? Pô, eu não costumo fazer, preciso trabalhar. Essa mapa já é seu trabalho, já, ué. Mas como é que é, menina? Aí que eu comecei a focar 100%, foi aí que eu cresci. Sabe que aí vem um outro ponto importante, né? Uhum. Empreenda sim. Possivelmente você vai errar, mas dê o seu melhor. A gente tem que focar. Eu não estava focando 100%. Na hora que eu foquei 100%, foi de só topo, foi subindo, foi meta atrás de meta. E é isso. Como diria o saudoso professor Cortella, é, né, a gente tem que ter ali disciplina, a gente tem que ter foco, Sim. a gente tem que acreditar naquilo que a gente está fazendo. E, pô, a vida é uma eterna filosofia. A Exato, gente tem que aprender a surfar na onda. É exato. maravilhoso isso. Sim. E empreender é uma coisa fantástica. Eu li uma vez, se não me engano, é Abraham Lincoln, né? Ele disse: aquilo que não te mata te torna mais forte. E eu acho isso sensacional. Na Acho... verdade, isso que você falou é quase um lema da minha vida, a vida da minha esposa, sabe? Igual eu falei com você, lidei e lido com uma doença até hoje. Aham. O médico falou pra minha mãe que eu iria morrer quando eu tinha 3 anos de idade. Ou se eu vivesse, eu ia no máximo até os 18 anos de idade. Tenho 31 hoje. Tô aqui.
Não me matou, pelo contrário, me fortaleceu. Foi isso que me fez, sabe? Foi a doença que me fez Uhum. acordar para o empreendedorismo. Talvez se não fosse doença, talvez eu estaria, sei lá, trabalhando como enfermeiro hoje. Infelizmente, ganhando um salário ínfimo, porque o enfermeiro não é valorizado no Brasil. Sabe? Superando a profissão, mas não é valorizado. Infelizmente. E só complementando, né, uma das falas do Cortella, a gente tem que aprender a fazer o nosso melhor e não possível. Às Cara, vezes as pessoas falam, nossa, eu fiz tudo possível. Mas você deu o seu melhor? isso Porque é parte. eu, por exemplo, quando eu trabalhava na CLT, eu trabalhava aqui 8 horas por dia, né? Hoje eu passo aproximadamente 14 a 17 horas por dia em prol do meu trabalho e eu vou dormir assim, yes! Tá dando certo, nossa, tá fluindo. Você Aí falou quando um do cliente fala pra mim, não, Lude, eu vi um resultado assim, 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 assado. Cara, comemoro junto. Eu acho que eu não solto foguete, porque eu não sou a favor dos foguetes, tá? Por causa dos animaizinhos. nem eu. É uma analogia, né? Não, mas é interessante que você falou, né? Falou do Cortella, do que o Cortella falou. Lembrei do que a minha gerente falava, meu gerente falou para um gerente antigo meu. Ele Uhum. falou que uma frase assim que uma frase já é conhecida, mas eu não conheci, que marcou muito para mim, que é: se você quer alcançar o sol, mira na lua, sabe? Porque se você não acertar o sol que está muito longe, pelo menos, perdão, se você quer alcançar a lua, mira no sol. Porque se você não acertar o sol, possivelmente a luz já acerta aqui onde você queria chegar. Então, assim, a gente tem que pensar longe, sabe? Acordar com o prazer de querer fazer aquilo que você ama, sabe? E tentar ir cada vez mais longe. E isso é um dos problemas que o empreendedor encontra, viu? O empreendedor, quando ele quer começar, você vê um monte de as pessoas falando, não, você talvez não vai dar certo esse negócio, será que vai dar certo? É meio loucura. Você tem que fazer loucura mesmo. Quanto mais louco, é sinal que muitas pessoas com coragem de fazer tem. E uma das minhas barreiras que hoje eu entendo, e eu, graças a Deus, eu entendo isso muito bem hoje, é que às vezes eu dependia de motivação. Ai, tô desmotivada, ai, eu tô motivada. No dia que eu aprendi que tudo na vida era questão de disciplina. Sim. Ó, gente, o que a Ludmilla falou é importante, viu? Porque aí tá um negócio que eu ainda tô aprendendo. E eu acho que isso também é ser empreendedor, tá, gente? É identificar, saber dizer os seus erros, tá? Eu tenho erros. E uma coisa que eu tô precisando de ter mais é disciplina, sabe? Eu acho que se eu tivesse mais disciplina, eu estaria mais longe. Mas a minha indisciplina, porque eu não sou totalmente indisciplinado, tá? Ela tem explicação. Eu sou ansioso, eu tenho a ansiedade lá no teto, assim, bem extrema mesmo, sabe? No nível que é difícil até explicar. E lidar com isso é difícil, mas é aí que tá a graça do negócio, cara. Eu amo ter problema e resolver os problemas. O negócio é resolver os problemas. Porque eu não quero é ficar com problema. Né? Problema a gente vai ter, mas o legal é você conseguir resolver. E eu sei lidar com isso. A única coisa que eu acho que eu preciso fazer para melhorar é ter disciplina. E disciplina, negócio, cara, precisa, não tem jeito. Tem uma galera perguntando aqui, deixa eu ver. Ah, é a Bárbara. Deixa eu ver. Que? Não entendi, Bárbara. Deixa eu ver no computador aqui que. Eu falo assim, ó, as pessoas que conhecem o digital ainda nos perguntam com que trabalhamos, pois dois jovens que já conquistaram algumas coisas que não saem para trabalhar, como que sustenta? Isso é verdade. Ah, é porque assim, eu Gente, quero entender de onde que sai dinheiro, né? Se a gente nem sai de casa direito. É porque as pessoas, aí vem aquela coisa que eu te falei, né? As pessoas têm muito aquela mentalidade do CLT, sabe? Mal sabem aham, eles que eu estou trabalhando no meu escritório, com o ar-condicionado ligado. Mas, tipo assim, não é que eu estou tipo, me engrandecendo, mas é porque as pessoas têm essa crítica, sabe? E que isso é tão verdade, olha só como é que isso é interessante. Hoje, eu sou líder nacional na Samap. E o líder aham. nacional, um dos papéis do líder nacional é trazer outros consultores. E quando você vai conversar, e quando eu vou conversar com as pessoas, eu espanto como que as pessoas elas rejeitam o empreendedorismo. Porque a pessoa me chama interessada, e quando a gente fala que tem que empreender, que tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, ela desiste. E isso me deixa mais espantado pelo momento que a gente está vivendo, que é uma pandemia que as pessoas estão precisando, né, de uma renda. Uhum. Então, o brasileiro ele não sabe empreender, ele não gosta de empreender, mas é uma realidade que está mudando. Ele tem sim o Sim, senso de a vontade de empreender. Os brasileiros ele tem isso na veia dele. Então você vê
um monte de pessoa hoje que está crescendo, assim, pessoas que talvez nunca iriam despertar se não fosse a pandemia, né? Tiveram de despertar, ou seja, o brasileiro sabe empreender, tem isso na veia, mas no fundo não quer, sabe? Agora, quando eles descobrem o empreendedor dentro deles, cara, se as escolas hoje elas ensinassem a empreender, meu Deus, Brasil ninguém seguraria, ninguém seguraria. Mas existe Sim, essa crítica, sabe? As pessoas ficam falando, poxa, não até sai as de casa. crenças limitantes. As crenças limitantes, eu acho que é o fator destruidor das pessoas, essas crenças Sim, limitantes. Eu acabei de fazer um curso pela PUC do Rio Grande do Sul sobre capacidade de aprender liderança e empreendedorismo, né? Com a Malala, com o Flávio Augusto. E, gente, você fica chocado. E quanto mais a gente aprende, menor é a nossa crença limitante, né? A gente vai quebrando barreiras, a cabeça expande. Eu tenho uma amiga que fala que quando você aprende uma coisa, a sua cabeça vira uma chavinha, você sai do lugar e você nunca mais volta para aquela posição tá. de estar pô, né? Então, aprender é uma coisa fundamental. E eu sempre falo, quer empreender? Tenta aprender um pouquinho do seu negócio, entende o que é Sim. que você Nossa, ama, o que é que você gosta de fazer, não importantíssimo. dependa de motivação, né? Tenha disciplina naquilo ali que vai dar certo. Não, isso é importantíssimo, porque quando eu comecei a trabalhar com vendas, a primeira coisa que eu fiz foi, não conheço produto, vou estudar, sabe? Uhum, E eu lembro que, assim, eu não tinha suporte nenhum da empresa, não que a empresa é uma empresa ruim, porque estava começando no Brasil, era um negócio muito novo, e eu tô falando de máquina de cartão aqui, para quem não sabe, tá, gente? Eu trabalho com máquina de cartão. E eu lembro que, tipo, eu estudava muito o mercado para me entender, estudo muito ainda, e mesmo assim uhum. sempre faltava alguma coisa, sabe? E eu lembro que como a empresa ela não tinha suporte, ela tinha só um chat lá no site, eu ia lá no chat e perguntava, o cliente me perguntava alguma coisa, às vezes eu falava lá no site, pergunta, eu ia lá e perguntava, como se eu soubesse. Não sabia de Aham. quase nada, porque eu estava começando, estava estudando o mercado e fui aprendendo, cara. Hoje eu tenho uma carga muito grande de aprendizado graças a isso, sabe? É buscar compreender um produto. E tem uma outra coisa para complementar e ser diferente. Não adianta você fazer um negócio, você vai ser só mais um. Sabe? Hoje, por exemplo, aqui na nossa cidade, dá para você abrir quantas pizzarias você quiser, contanto que você seja diferente. Sabe? Não adianta abrir só mais uma pizzaria, mais uma lanchonete. Você vê que quem está fazendo sucesso hoje aqui na região? Aqueles que têm diferenciais. Você está vendo um monte de empreendedor novo surgindo, crescendo, sabe, indo cada vez mais longe com diferencial. Cada um tem o seu diferencial. Tem que ser diferente. Não adianta. Tem também uma mensagem aqui, ó, Ludmila, que a Gisele deixou. Ela falou: também deixei a enfermagem para fazer o que ama. Olha que coincidência. Bacana, viu, Sim. Gisele? A enfermagem é maravilhosa. Eu amo demais ser enfermeiro. Mas, infelizmente, financeiramente falando, não dá. Não dá. Fazer um merchandising da Gisele aqui, gente. É cada docinho bom, que vocês não têm noção. Ela faz Depois você faz uns escutar. doces gourmet. Ela faz uns doces gourmet personalizados. Pode Uma passar o. perfeição. Ó, e tem outro que tem Não, uma consultora aqui também, falando da minha esposa. Ela tá falando aqui, Amanda, o nome dela é Ahmed. Do lado de um grande homem tem uma grande mulher. Obrigado. Eu tô falando pela minha esposa, obrigado. Que é verdade, né? Ela é exato. incrível, ela é maravilhosa. Ela... Te amo, amor. E essa frase eu acho ela muito verdade. Acho que não é atrás e nem na frente. Tem que andar lado a lado para o negócio dar certo, Sim, né? exato. Exato. Assim, aproveitando essa nossa conversa, apresenta assim de verdade quem é o Mauricélio hoje enquanto empreendedor. Bom, hoje o Maurício como empreendedor é um cara completamente mudado, tá? Eu falo, na verdade, assim, eu me vejo hoje, para mim me resumir, eu sou empreendedor. Porque é interessante você fazer a pergunta, porque o que é o Mauricélio quando empreendedor? Não, eu hoje me considero empreendedor, é só isso. Por quê? Porque antes de tudo, antes de qualquer coisa, antes de eu começar a empreender, eu me sentia o cara da CLT. Queria fazer faculdade, queria estudar um curso e tal. Hoje, eu me vejo como uma pessoa que quer sempre estar abrindo um negócio novo, sabe? Eu não quero ficar fechado no nicho. Eu não quero ficar fechado no nicho. Hoje eu estou num nicho específico, mas as outras empresas que eu quero abrir estão fora do nicho, mas sempre estou querendo abrir algo novo, sempre ter uma ideia nova, sabe? E é isso que é o Maurício hoje, o cara que quer empreender, sabe? Eu não Sim, sou um empreendedor maravilhoso, não. Eu sou um empreendedor que está errando e que está aprendendo e que quer, e vou errar muito ainda,
mas vocês podem ter certeza que eu vou dar certo, sabe? E até tem um negócio que eu gosto de lembrar que acontece sobre estatísticas. Não sei se você sabe, mas existem mais grãos de areia aqui nas praias da Terra, né, do que a quantidade de estrelas que a gente tem aqui na nossa galáxia. E por essa probabilidade, a chance de você encontrar, se você fosse catar uma por uma, de você encontrar um grão de areia parecido um com o outro, é muito pequena. Mas a chance existe. Por que que ela existe? Pela quantidade, sabe? Pela quantidade de areia que existe, com toda certeza, em algum momento você iria encontrar um grão de areia parecido com o outro. Uhum. E é isso que é o ponto, sabe? É isso que eu me considero hoje, o cara que empreende tentando, tentando. Eu não nasci empreendedor, eu não fiz faculdade para empreender, sabe? Eu sou aquele cara que nunca ninguém ia imaginar que ia ter alguma coisa nesse sentido. E hoje eu tenho porque eu tento, 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 talvez erro, talvez erro, talvez erro, mas eu acerto uma hora. É igual o grão de areia. Muitas chances de encontrar e de se encontrar, sabe? E é isso. Sim, sim, eu gostei dessa frase. Achei fantástico. Agora, voltando à história do lado a lado, Bárbara é sua sócia? Não, de jeito nenhum. Não, perdão, é sim. Entendi a pergunta errada. É muito mais que sócia, tá? Ela é dona, sabe? Então, assim, é interessante porque a gente até tinha conversado um pouquinho sobre isso. E, assim, eu Uhum. sim considero ela sócia, mas ela é muito mais que sócia, tá? Ela é dona. Porque hoje, a forma que a gente trabalha, ela é diferente, tá? Ela poderia ser minha sócia, mas eu considero que ela seja dona, porque hoje a gente trabalha de duas formas. Hoje a gente Ela trabalha tá rindo de digital. você aí, ó. Você bolou a história. Oi? Ela tá rindo de você aí, ó. Que você deu uma bolada na história. Não, não, é porque assim, hoje a gente trabalha de duas formas, tá? A gente trabalha no Aham. presencial e a gente trabalha no online. No Sim. online, é eu que tomo conta. Até eu tenho um site, o mauricéliosilva.com.br. Eu também tenho as redes sociais, né? YouTube, Instagram. Tenho outros projetos, que é a Central dos Consultores, o site Central dos Consultores. Então, tudo isso online, eu tomo conta. Então, Sim. uma parte da renda vem daqui. Mas também a gente tem um presencial, né? Que normalmente são as vendas presenciais, a loja. No momento está fechada, a gente está atendendo o escritório, mas em breve a gente vai ter loja de novo. E ela toma conta da loja. E são como duas empresas separadas, porque uma é a C Maquininha e a outra empresa sou eu, o Mauricélio. A marca é o meu nome. Por isso que eu falo que ela é dona. Porque, apesar de nós trabalharmos juntos, cada um trabalha num nicho diferente, num canto diferente, né? Ela é mais regional e eu sou mais a nível Brasil. Entendeu? Então ela é dona, ela é dona. A galera falando que os melhores vídeos explicativos sobre Samap estão no canal do Mauricélio. Ah, que lindo! Acho que Sempre foi, eu vou lá para a didática. eu acho que foi Olha, a Amanda que falou, né? Foi a Amanda. Ai, Amanda, obrigado. A Amanda é incrível, eu gosto mais dela. Eu e a Amanda, ó, me chama na semana que vem, não esquece não, tá? aí, ó, viu? Ela é As consultora. conexões. Eu amo ajudar. Acho que isso aí é um ponto também importante, sabe? Que o empreendedor tem que ter, querer ajudar, sabe? Eu amo ajudar quem se inspira na gente de alguma forma e eles sempre nos ajudam, que é uma via de mão dupla, né? Não vá achando que você tem um conhecimento superior, não, que nunca tem. Eu sempre ensino, sempre aprendo muito com a galera, com os consultores dessa marca. É uma troca mútua aí de conhecimento, sabe? Eu acho isso incrível, cara. Isso é muito bacana trabalhar num ambiente saudável nesse ponto de conseguir trocar informação com seus concorrentes. Porque, em teoria, eles são concorrentes. Mas a gente não vê assim. Eu não vejo assim. Eu vejo como amigos mesmo. A gente tem que ter a nobreza de compartilhar o conhecimento e a humildade de saber aprender. Exato. Exato. Entendeu? Eu acho isso, assim, ajudar eu acho muito nobre, sabe? Pra estender a mão. Independente se é seu concorrente ou se não é, gente. Cada um tem um estilo, cada um tem uma essência, cada um tem um propósito. Você nunca vai achar uma empresa igual a outra. Ela pode vender o mesmo produto, mas a Tem, essência dela nunca vai ser igual a outra. e tem essa questão também que concorrência ela é interessante porque ela divulga o seu produto. Vamos imaginar que só existisse eu de consultor nessa map. Acho que essa map nunca ia pegar, nunca ia ser conhecida a nível Brasil. Eu não consigo estar em todos os lugares. Então, a concorrência ela é importante até para poder divulgar o produto, sabe? Máquinas de cartão em 2016 eram extremamente difíceis de serem vendidas, porque as pessoas não Uhum. conheciam esse produto, elas conheciam aquela máquina de alugar. Agora, aquela maquininha do telefone, as pessoas não confiavam, porque precisa do telefone, as pessoas não conheciam o produto. O que é que fez conhecer?
as outras empresas juntas, umas com a outra, elas, cada um fazendo a sua parte, cada um divulgando. Então, essa concorrência, ela é importante. A concorrência saudável, ela é importante, porque ela faz o produto ser conhecido, sabe? Então, eu vejo isso de forma muito positiva, contanto que seja saudável, reforçando aqui mais uma vez. Sim, sim. Agora conta aqui um segredo para nós que eu acho muito importante, que eu percebi que você assim, tem uma paixão pela Bárbara. Casamento é importante também nos negócios para você. Extremamente Influencia de importante. alguma forma. Extremamente importante, porque assim, não falo necessariamente do casamento, sabe? Mas mesmo que você tenha alguém do seu lado, sabe? Porque muitas pessoas não necessariamente querem casar, né? Mas pra mim, Uhum, eu particularmente defendo muito o casamento nesse sentido. Porque o Mauricélio, talvez o Mauricélio de 4 anos atrás, se eu tivesse tudo que eu tenho sem ter uma pessoa do meu lado, eu não sei se eu estaria aqui agora, não sei se eu teria tudo que eu tenho. Porque a partir do momento que você casa, ou tem uma pessoa, tem uma responsabilidade, você tem focos, né? Você tem objetivos. E são esses objetivos que uhum, me fizeram alcançar o que eu tenho. Obviamente, além do objetivo em si, a Bárbara em si, ela foi peça fundamental, né? Sempre falo isso. Eu acredito que eu nem estaria conversando com você hoje se não fosse a Bárbara. Mas, de qualquer forma, mesmo que ela não tivesse sido peça fundamental ali nessa construção minha como empreendedor, mesmo que ela não tivesse sido, ela ainda seria ali uma responsabilidade que eu teria, né? Ou que me daria certo objetivo. E a mesma coisa do lado dela, tá? Então, assim, não entendo isso como machismo, não, porque eu também vejo, o que eu tô falando serve para a mulher também. A mulher também, quando os dois trabalham de igual para igual, a mulher também vê uma responsabilidade, poxa, agora eu sou casada, agora eu tenho minha responsabilidade com meu marido, com a minha casa, eu também preciso manter o foco, né? E talvez se uhum. não fosse isso, eu teria gastado dinheiro de outras formas, não teria feito metade do que eu fiz hoje. Então, sim, o casamento no empreendedorismo, ele é importante, né? Fora que tem horas que você fica mal, você fica péssimo, e chegar em casa com estresse, cara, querendo esmurrar o mundo e ter a pessoa que te ama, sabe? É aquela coisa. Se alguém te trata, se alguém te dá um tapa numa face, oferece o outro, porque a pessoa fica sem jeito. Se uma pessoa te trata mal e você volta para ela com amor, você não responde da mesma forma, a pessoa fica sem jeito, sabe? E é isso. Você chega em casa estressado, bravo, você tem uma pessoa que te ama, te atendendo, te recebendo com carinho, como que você vai dar uma patada na pessoa, sabe? Como que você vai tratar ela mal? O amor ele desestrutura ele qualquer coisa, cara. Você fica com a perna bamba e não posso falar nada. Então, assim, é isso, sabe? O casamento é muito importante, não só o casamento, mas ter uma pessoa que te faça ter responsabilidades. Um filho também deveria, sabe? Mas eu sou uma pessoa que defende muito casamento, como eu falei, né? Eu acho que as pessoas têm que casar assim. Hoje o casamento ele tá sendo banalizado, sabe? E ele é importantíssimo nos negócios. É muito importante. A Bárbara tá falando aí, ó. Dois com um propósito prosperam, né? Os dois com um propósito prosperam. Cara, E, e vamos lá. que é um adendo na frase da Bárbara aí, é que as pessoas confundem, às vezes, prosperidade com condição econômica, Não, gente. não tem nada a ver. Prosperidade não é dinheiro, não, viu? Quem me dera se fosse rico. Prosperidade vai muito além do que ter dinheiro, é ter qualidade de vida, é ter Exato. felicidade, é ver tudo É à sua volta prosperar. ser feliz com o que você tem, sabe? Isso, ter Esse felicidade em tudo. é o ponto principal, é você ser feliz com o que tem, sabe? Hoje eu tenho a felicidade de falar que praticamente todos os meus grandes sonhos eu consegui alcançar e eu não sou rico. Então é interessante que as pessoas acham que tem que ser milionárias para conquistar os sonhos. Não, hoje tudo que eu queria, só uma coisa que eu não fiz, mas não foi nem por causa financeira, nada disso, porque minha saúde mesmo que é fazer a faculdade de medicina. Sempre quis fazer, sabe? Nem é para trabalhar, viu? Eu sempre quis fazer porque eu só queria fazer. Mas foi só isso. Foi literalmente só isso. Hoje meu grande sonho era casar, casei, ir para fora do país, fui. E ter minha casa, onde eu tenho. Então, sou feliz, sou muito feliz hoje, sabe? Assim, é o que você falou e reforço mais uma vez, eu não sou rico. Mas o que eu tenho me deixa feliz. Então, eu me considero próspero. Pois é, a Bárbara tá falando, prosperidade do dinheiro é apenas consequência. Eu falo que a minha filosofia de vida eu sou cristã, né? Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito.
É incrível. Minha filosofia de vida. É minha filosofia. É, eu tava até Como pensando, pô, assim? pode falar, vamos Ah, pra próxima. não, Vamos pra próxima, eu pode, tava no não pode concluir. Eu Tá, sei só que pra é uma coisa finalizar então. importante. Tava até falando acho que foi com o Uber sobre isso, sabe? Que eu também sou cristão, tá? Mas Uhum. mesmo que a Bíblia, mesmo que a gente hoje tivesse 100% de certeza que Deus não existe, um cientista que conseguisse comprovar com 100% de certeza, a Bíblia ainda seria para mim uma base para muitas coisas, sabe? Ali Uhum. tem muitos versículos, né, que são para a vida, cara, assim. Isso é incrível. Isso que você falou faz todo sentido. Para mim é tudo, tudo. Eu gosto muito da Bíblia e para mim ela é mais do que a Bíblia só, né? Ela é meu manual de vida. Eu acho que quem leva ela a sério realmente prospera segundo o propósito que Deus tem para a pessoa. E eu sei que Deus tem planos infinitamente maiores do que os meus. Conta aqui pra gente, o que que é o ponto de equilíbrio? Onde você achou o seu ponto de equilíbrio diante de tudo que você passou? Foi dose, né? Muita coisa. Foi, cara. Eu acho assim, foi me policiar. Acho que é isso. Meu ponto de equilíbrio é me entender, sabe? Porque o problema, igual eu falei com você, eu sou muito ansioso. E isso pra Uhum, mim era aquilo que mais me desbalanceava, sabe? A minha ansiedade é aquilo que mais me puxava para baixo. Eu tive que lutar muito com essa ansiedade, tanto na faculdade, quando eu fazia faculdade, eu não consigo aprender, por exemplo, com alguém me ensinando. Porque eu não consigo focar, simplesmente não consigo. Eu tenho que anotar todas as minhas dúvidas, depois eu estudo. E mesmo assim eu consegui fazer meu TCC com 100%. Foi o único TCC da faculdade lá, eu e a minha dupla, nós éramos um trio, né? Foi o único que tirou 100%. Formei com méritos também, foi um dos melhores alunos, mas não sou extremamente inteligente. Aí que tá a chave, porque eu só aprendi a me policiar. Eu me compreendi e aprendi a lidar com a forma que eu sou, sabe? Porque, infelizmente, cada um tem os seus problemas. E a gente tem que identificar qual o pior problema, vamos dizer, o problema que mais te desbalanceia, mais que te puxa para baixo. Para mim, é precisamente a ansiedade. Ela me uhum, atrapalhava no estudo, ela me atrapalhava no trabalho, me atrapalha ainda, tá? Ela me atrapalha em diversas áreas. Só que aos poucos eu fui aprendendo a lidar, sabe? Eu consegui identificar, ó, eu tenho que fazer isso, como que eu tenho que fazer a faculdade, eu tenho que estudar para alguma coisa, eu tenho que estudar um artigo. Como que eu faço para uhum. eu conseguir lidar com isso? Cada um vai ter a sua forma de lidar com o seu problema, seja ansiedade, seja outro problema. Então, para mim, esse é o ponto de equilíbrio. O meu ponto de equilíbrio é aprender, identifiquei o meu erro, que é o meu problema, né? Que é a ansiedade, e tentei, pelo menos ali, colocar ela mais ou menos ali no, junto com, como posso dizer, a homeostase, né? A homeostase do organismo, que é Harmonizar realmente ali, o né? equilíbrio. Para mim é isso, O sabe? equilíbrio não necessariamente é reta. Sim. E É hoje eu uma, é uma balança, né? falo que eu tô falando de ansiedade aqui, eu tenho certeza que muitas pessoas hoje, isso aí, se não tem agora, vai ter no futuro e é um dos problemas que atrapalham o empreendedor, cara. O empreendedor ele sofre com ansiedade. E quem não tem ansiedade, o empreendedor que não tem, ele vai desenvolver. Então eu tenho certeza que muitos que empreendem, em algum momento vai ser ali o que vai desbalancear ali o cara, porque ele não vai querer produzir, ele vai querer ficar deitado, ele vai querer, sabe? Mas você tem que levantar, você tem que dar um jeito. Não adianta você ficar sentado esperando o limão que não vem. Dá certo, não. Mas a gente até tinha comentado isso lá atrás, fazendo um adendo nisso que você está falando aí, a questão às vezes, né, a pessoa fica ali para baixo, coisa e tal, ansiedade, porque talvez a coisa está acontecendo, as contas estão chegando, tem funcionários. Tinha. A gente teve que fechar, infelizmente. Mas ele não foi 100% demitido, não. A gente pensa em voltar com ele assim que a pandemia passar. Amém. Vamos prosperar. Mas você já teve funcionário, você sabe. Vai chegando ali no final do mês e fala, ai meu Deus, o caixa não está movimentando tanto assim, porque é Pois uma é. balança, né? Pra empreender igual um eletrocardiograma. Um dia tá lá em cima, um dia tá lá embaixo, e assim vai. É terrível. E a questão daquela motivação. Às vezes a pessoa.
fica ansiosa, aí ela tá precisando de alguma coisa que motiva ela, que tira ela daquele estado, e aí vai gerando a ansiedade nesse, fala, ai meu Deus, a conta tá chegando, ai meu Deus, eu preciso fazer aquilo, não preciso daquilo outro, e aí vai gerando estresse, ansiedade, o medo de não dar certo, o medo de não Corrói. conseguir honrar, né? Corrói, Então, assim, mas assim, é uma ansiedade que eu gosto de ter. não, É interessante isso, porque, cara, a gente não é querendo botar medo, mas empreender é muito difícil, sabe? E quando você empreende, você lida com tantos problemas, mas é bom, porque é um negócio, você reclama às vezes, mas depois você para e pensa assim, poxa, eu faço o que eu gosto. Então, assim, quando você faz o que você gosta, você vence qualquer coisa, sabe? Não tem jeito. Você vence, é igual o casamento mesmo, né? Porque quando você ama a pessoa que está do seu lado, você vai vencer ali as diferenças, é a mesma coisa. Empreender é a mesma coisa. Você tem uma pancada de problema que você vai encontrar, mas você vai passando em cima de cada um. Tem até uma frase que eu sempre falo com a minha esposa aqui, não a ver com o empreender na vida aqui nossa, que vai dar certo. Eu resolvo. Ou a gente resolve. eu, Porque vai dar, sempre deu, é assim. faz parte da vida. Eu li certa Exato. vez em algum lugar, eu não me lembro onde, mas falando justamente, era um texto falando sobre ansiedade, porque eu também tenho as minhas ansiedades nesse tempo de pandemia. Então, ano passado para mim foi um ano muito turbulento e a minha ansiedade, assim, teve um pico gigantesco. Isso influenciou, inclusive, no ganho de pesozinho, né? Sei Mas, como é que enfim, é. não tentando jogar ele fora. É, mas que a ansiedade ela é equilibrada, né? Ela é natural pro corpo, porque é uma defesa natural do ser humano. Porque você fica ansioso, você tem um certo nível de medo, e medo não é uma coisa negativa, né? Se a gente ainda vivesse numa era primitiva, né? Selvagens, floresta, e coisa e tal, a gente tem predadores e tudo mais, então ter ansiedade ou ter aquele certo medo, ter aquele certo receio, te faz refletir sobre determinadas coisas. Aí é que tá. Você pegar a ansiedade, filtrar o que está te gerando ansiedade naquele momento, para você saber o que, que você vai fazer a partir dali. Empreender Exato. é isso, né? Faz todo Às sentido. vezes você tá ansioso. Pode continuar. Uhum. Às vezes você tá ansioso com alguma coisa, ao invés de você ficar abafado, pega a sua ansiedade e dá uma olhada para ela, passa um filtro na sua ansiedade, porque às vezes é naquilo ali que você vai entender o que é que você precisa fazer para você sair daquele estado. Você falou do medo, que ele é importante, é igual a dor, o exemplo da dor que eu dei no começo, sabe? É muito isso mesmo. Não existe problema que não surja por algum motivo, sabe assim, algum motivo positivo. Tem até aquela frase famosa, a males que vem pro bem. Cara, as maiores Sim, descobertas do mundo possivelmente foi por causa de problemas que surgiram, sabe? Quem estava pesquisando a penicilina lá, apesar de ter sido o acaso que descobriram, estava pesquisando a penicilina porque tinha um problema que precisava ser resolvido. Então, assim, é isso. Problemas, dificuldades, tudo isso é extremamente importante para o empreendedor. E eu acho que o brasileiro, como eu falei, ele tem medo de empreender, porque o medo dele é de não dar certo, mas o não dar certo faz parte do processo, sabe? O exatamente. medo faz parte do processo, a dor faz parte do processo, a ansiedade, tudo isso faz parte. Se não fosse isso, esses problemaiadas todas que a gente está falando, a gente não iria ver grandes empreendedores que deram super certo. O cara, no primeiro probleminha que ele ia alcançar ali, ele ia desmoronar. Não ia dar conta, né? Então é isso. É, o Paulo Vieira fala que uma vida plena não é uma vida isenta de problemas. É uma vida equilibrada, altos e baixos sempre vai ter. Você tem que achar um ponto de equilíbrio nisso aí. Problema eu tenho, viu? Igual eu falei com você. Tem uma doença chamada artrite idiopática juvenil, né? Cara, ó, a minha mão não dobra, eu não consigo ficar em pé muito tempo, e eu sou vendedor, né? Hoje a gente trabalha com loja, mas no começo eu tinha que vender, vender, vender. E, tipo, nada disso impediu. Tem até um exemplo interessante aqui na própria Samap, que é o André Rodrigues. Ele não tá aqui agora, ele é cadeirante, é um dos caras que mais vende na Samap. E é vendedor, olha isso. Então, assim, cara, e aí, qual que é a desculpa que a gente tem, né? Porque as pessoas olham casos igual o meu, por exemplo, que tem um monte de tinha, na época eu era bem pior, porque eu não sei se você sabe, se tem contato com a Bárbara, né?
eu usava muleta, cara, eu usava muleta, eu tive que fazer tive que colocar duas próteses, então assim, como que você vende assim? Né? E quando eu tava começando, eu já tava sentindo essas dores, eu não conseguia ficar em pé. Como que você trabalha assim, sabe? Então, assim, muito disso vem dos motivos que as pessoas se inspiram bastante na gente, sabe? A gente tinha tudo para dizer não, 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 e a gente foi peitando tudo, foi dando certo. E hoje eu fico muito feliz com isso, sabe? De ser, de certa forma, inspiração. Assim como o André também é. O André, para mim, é uma extrema inspiração, cara, o André Rodrigues. Eu gostaria que ele estivesse aqui, porque eu realmente olho muito para ele, sabe? Assim, é um cara que não desiste. Não desiste. Sim, inclusive é o tema da nossa live. Dificuldade não é empecilho. A Exato. dificuldade é na E, vida, para mim, né? lição. Exatamente. Conta pra gente aqui, qual que é a sua aspiração para o seu negócio? Né? O que que você almeja para o seu negócio? Bom, eu até acabei dando um breve spoiler aqui, né? A minha principal inspiração sempre foi inspirar, né? A minha principal aspiração sempre foi inspirar, sabe? E hoje eu vejo muitas pessoas que conseguiram mudar de vida graças à nossa história de vida, sabe? E eu vejo essas pessoas se tornando inspiração para outras. Tem até um exemplo também, que é uma amiga que virou amiga do nosso coração, eu já considero quase minha família, que é a Rayane Soares, que também é consultora dessa marca. Quando ela começou, ela veio conversar com a gente deu muita dica para ela e hoje ela é uma das mulheres que mais vende nessa marca. Mentira, minto, é a mulher que mais vende, ela tá super de parabéns. Hoje ela é referência para diversas outras mulheres e é isso que me deixa feliz, sabe? É me tornar inspiração e as pessoas que se inspiraram se tornarem inspiração para outras. Isso vira um ciclo, sabe? Isso vai virando um ciclo que acaba alcançando pessoas que você nunca vai ouvir falar delas, mas você sabe que lá na ponta tem gente mudando, sabe? Gente mudando de vida graças a uma história que as pessoas souberam de você, sabe? Graças a uma história que foi contada. Isso para mim é incrível, sabe? Não é financeiro, não é nada disso. Realmente é ser inspiração. Agora, o meu negócio em si, a minha aspiração é focar no programa, no ensinar as pessoas, sabe? Assim, o meu sonho mesmo é realmente poder levar para as pessoas conhecimento. E, da mesma forma que você faz, inclusive te parabenizo mais uma vez, seja Obrigada. através, seja através de levar oportunidades de emprego, seja através de oportunidades de aprendizado. Esse eu acho que é o meu principal dom, sabe? É o ensinar. Eu gosto muito de ensinar as pessoas. Uhum. Apaixonado por isso. Sim, é um prazer. Eu acho que move a gente, né? Tira a gente do lugar, você saber que às vezes você tá meio assim, nossa, tô fazendo isso, nem sei se tá tendo um resultado, e coisa tão um belo dia você encontra com a gente e fala, você mudou minha vida. Você Nossa, fala cara, que assim, meu Deus, tem hora que eu às vezes é uma fico, coisa boba. não, tem hora que eu fico segurando o meu choro, sabe? Assim, é interessante que quando eu entro em contato com o suporte da empresa, sempre tem uma pessoa que trabalha no Samapper, que a gente chama, que trabalha lá dentro, que fala da minha história, sabe? E mal Uhum. sabem eles que a admiração que eu tenho por eles é muito, talvez muito maior do que eles têm por mim. Porque eu fico super feliz, sabe? Quando eu vejo pessoas que se inspiraram fazendo a parte dela, sabe? Crescendo na vida e indo longe. E tem muita história de gente aqui que tá muito maior do que eu e eu bato palma e eu tô feliz por isso. A própria Rayane hoje, ela estoura nas vendas. É uma pessoa que eu admiro muito e hoje eu me inspiro nela. Olha que interessante como que o negócio dá a volta, sabe? Isso pra mim é maravilhoso, cara. Não tem palavras para descrever a felicidade. Sim, inclusive isso aqui é uma das nossas missões aqui dentro da Lemuri. É acreditar no sonho das pessoas e poder ajudar a tornar esse sonho possível. Então, assim, não tem nada que eu faça aqui que de alguma forma não seja ou para ajudar alguém, porque querendo ou não, o meu negócio, ele é movido por pessoas, né? Eu vivo de ajudar empresas a crescerem, essas empresas irão ajudar pessoas que irão ajudar outras empresas que irão. É um círculo. É Todo uma mundo via de ajuda mão, todo é mundo. uma via de mão dupla, né? Você ensina e aprende. E é igual a gente falou no comecinho aqui do nosso bate-papo, né? O mundo está caminhando para o digital. Já estava caminhando aos poucos, mas infelizmente esse momento ele deu um empurrão e quem não se adaptar, infelizmente vai ficar para trás. E o que a Lemuri está trazendo aí é isso, é ensinar o digital. Hoje é igual brinco com a Bárbara, sabe? É algo ruim, infelizmente, que eu vou te falar agora, mas é uma verdade. Quem está para ficar rico hoje, atualmente, são pessoas que tratam a saúde mental, sabe? E as pessoas que trabalham no digital. A mental, porque muitas Uhum. pessoas
infelizmente, vão ficar péssimas após a pandemia, ela vai ter um prognóstico muito negativo nos próximos anos, mas, ao mesmo tempo, o digital vai crescer muito, porque as pessoas aprenderam, foram impulsionadas. Muitas pessoas que nunca fizeram uma compra online tiveram de começar a fazer compras online, tiveram de aprender. Idosos tiveram que começar a utilizar aplicativos, pessoas que tinham uma dificuldade ali, talvez, de mexer, tiveram que aprender a mexer na força por causa disso, do mundo que a gente está vivendo agora. E isso vai ser reflexo aí nos próximos 10 anos. Você vai ver que as empresas que vão mais crescer são aquelas que têm a loja virtual, né? Cada vez vai ser menos comum a gente ver lojas físicas, sabe? Obviamente sempre vai existir, mas as pessoas vão focar muito mais ali no online, porque o fluxo de pessoas vai ser muito maior. Eu tenho certeza disso, cara. E o que a Lemuri faz é isso, é atuar nesse nicho, né? São os dois nichos que vão crescer muito. Um, negativamente falando, que é o saúde mental, e o outro é o digital. Eu estou no digital, e eu espero que quem esteja assistindo essa live também vá, porque é o futuro. É o futuro. Eu, particularmente, quanto pessoa, trabalho muito, muito, leio muitos livros, né, sobre saúde mental, saúde emocional, desenvolvimento pessoal. E, claro, estudo bastante sobre coisas da minha área. Liderança, marketing, tráfego, que são as coisas que eu trabalho hoje, social media, que é o meu foco, inclusive, dentro da Lembre, tá? Essas são as minhas funções. E eu acho isso tão importante aliar, sabe, o conhecimento pessoal, emocional, aquilo que você traz, e aplicar no profissional, porque ali, às vezes, você quebra barreira, ou você ajuda, ou às vezes você pode até não realizar uma vida. Mas a forma com que você assistiu aquela pessoa que você foi atender, às vezes o suporte que você deu emocional para ela naquele momento, porque isso faz parte, né? É um relacionamento que você tem com a pessoa. Vender não é só toma lá da cá. É um relacionamento que você constrói. E eu acho isso muito legal. Trabalhar com relacionamentos assim, é o que eu sempre amei. Até tem uma história que aconteceu comigo na época da enfermagem que me lembra muito disso, sabe? De relacionamentos. Quando eu fazia enfermagem, eu atendia uma senhorinha, sempre ela ia lá, eu atendia ela a primeira vez, sempre que ela ia, ela queria só fazer os curativos comigo. E teve um dia que eu ia embora de lá, né? Tava nos últimos dias, ela soube que eu ia embora de lá e ela chegou com um presente para me dar, uma galinha viva. Então, assim, ela chegou assim naquela humildade, naquela, sabe, felicidade, assim, ao mesmo tempo tristeza, por saber que eu não vou estar lá mais ajudando ela. Isso pra mim é uma história que marca muito, porque é isso, é o relacionamento, sabe? E ter relacionamentos é muito importante porque abre portas, cara. Hoje, tudo que eu tenho, cara, assim, é igual eu falo, né? Tem a Bárbara, tem Deus, etc. Mas o relacionamento com as pessoas me fizeram ir longe, sabe? O bom relacionamento com os Samappers, que são as pessoas que trabalham dentro da Samap, que são pessoas maravilhosas, que eu amo de paixão. Os consultores também, que me acompanham, sabe? Sério, eles não sabem disso, tá? Mas eu stalkeio todos eles, porque eu admiro todos eles. Eu estou ali vendo o trabalho deles. Tem até o Marcelo até entrou aqui agora, conheci demais também. Então, assim, eles não sabem, talvez eles me conhecem menos que eu conheço eles, porque eu realmente acompanho o trabalho dos consultores. Porque é isso, sabe? Ter esse relacionamento. E quando a pessoa me chama, eu já sei quem que é, o cara vai conversar comigo, eu super trato como se fosse meu amigo mesmo, porque eu considero. Parece ser hipócrita, mas eu considero a galera, os consultores, até quem eu nunca conversei antes, meu amigo. Porque é isso que faz a gente crescer, sabe? Ter relacionamento com as pessoas, ser humilde, sabe? E é uma coisa que eu e a minha esposa, assim, eu tenho que agradecer muitas vezes que a gente tem, sabe? Essa empatia pelo outro. Eu não tento, o máximo possível, não querer o do outro. Sempre tento fazer o meu. Por mais que o meu seja pouco, é meu, sabe? E sempre tento ajudar. Não tem um consultor que não me chama que eu não ajudo, a não ser que eu esqueça. Porque eu sou um cara esquecido demais por causa da ansiedade. Mas, cara, se um consultor quiser ligar para mim, conversar uma hora, ou um outro cara que trabalha em outra empresa quiser conversar uma hora, eu converso. Sabe? Então, assim, é isso que a gente gosta de fazer, de ajudar. Até abrir aspas aqui para finalizar essa parte, eu até falei para vocês sobre um projeto que a gente está abrindo, que é o Central dos Consultores, né? É um projeto que tem até, de certa forma, tem um foco ali na Samap, mas não é só para a Samap. Ali a gente vai oferecer vários cursos vídeos mesmo, em vídeo mesmo. Inclusive, a gente pode fazer parceria nesse sentido depois, a gente pode conversar sobre isso também. É uma plataforma muito completa, lá dentro é muito completa mesmo a plataforma. Tem uma rede social lá dentro, lá tem cursos, e eu vou querer oferecer a maior parte dos cursos de forma gratuita.
sabe? E tirando do meu bolso para pagar os profissionais que vão dar o curso, porque eu tenho que pagar profissional. Eu não sei tudo, por exemplo, psicólogo, né, falando de psicologia administrativa, talvez um coach, sabe? Então, as pessoas que têm conhecimento na área específica deles. Isso para mim é importante porque eu sei que eu estou ajudando as pessoas, sabe? Isso para mim é maravilhoso, sabe? Ter essa ligação, porque eu sei que um dia, se eu precisar de algo, elas vão me ajudar. E eu não faço querendo ganhar nada. Tá falando com minha esposa ontem, se eu não me falha a memória. Nada que eu faço é pensando em ganhar em troca. Mas acaba que é uma consequência. Quando você ajuda, você é ajudado. Assim, é consequência. Sim, e é verdade, é uma lei natural da vida, né? Sim, Eu falo muito, inclusive, no meu Instagram pessoal, sobre a lei da semeadura. Todo dia você planta uma coisa boa, é, você vai colher coisas boas ao longo do seu exato. caminho. Todo dia uma É, plantação e todos os dias uma até colheita. para quem não acredita em Deus, né? Igual a gente, nós somos cristãos. Mas até para quem não acredita, tem aquela frase, né? Que o universo trabalha a seu favor. Então, assim, não acredita em Deus, mas o próprio universo ele vai trabalhar. É isso, é muito isso. Faça o bem, que o bem volta para você. E acho que é a regra para a vida, cara. Assim, antes de qualquer coisa, antes de empreender, antes de qualquer coisa, faça o bem. É isso. Se tiver alguém que é ateu, considere como a lei de Newton. Tudo que vai e volta. Exatamente. E super respeitamos, inclusive. Isso! Sim, É isso. cada um tem direito Mas de tá aí a acreditar. base que a gente falou agora, né? É respeitar, ter relacionamentos, amar todo mundo, cara. Eu sou esse cara que ama todo mundo. É difícil de alguém, cara, assim, eu acho que perguntar alguém aqui, tipo, não sei. Eu amo todo mundo, cara. Eu gosto de todo mundo. Não tem jeito, não. Eu sou assim. Minha esposa também é assim também. Eu já fui uma pessoa que às vezes eu ficava com raiva, guardava, agora as minhas taxas Também vão já. aumentando. Então, durar mais de 10 minutos é muito. Mas eu também já fui assim, já fui muito rancoroso, mas é igual eu falei, é um construto, né? Esse Mauricelli, ele não mudou por causa do empreendedorismo, não, mudou por causa da Bárbara também. Aprendi muito com ela. Mas o empreendedorismo, ele também ensina Obrigada, você, Bárbara. porque não significa que você vai ser empreendedor, que você vai ser empático. Eu já conheci, infelizmente, muitos empreendedores que não têm empatia nenhuma, sabe? Uhum. Mas isso aí, o mérito eu dou à Bárbara, sabe? É a Bárbara que me ensinou isso. Sem ter empatia. Eu não sou a mesma pessoa de antes, sabe? Eu era uma pessoa sem luz, sabe? Sem brilho. Não porque eu era mal, não é desse sentido, não, tá? É triste mesmo. Eu sou uma pessoa mais triste, mais fechada. Por causa de tudo que eu tinha sofrido, que a gente falou anteriormente, né? As dores da doença, as dificuldades, os sofrimentos. Então, não tinha aquela luz que você vê no rosto de uma pessoa que tá bem. Hoje, cara, hoje eu me sinto super feliz. Acho que isso é muito importante. A gente vai caminhando com a vida plena. Exato, é aí que tá o segredo, né? Não é você empreender e nascer um empreendedor e nasceu dando certo. Não, você vai pouco a pouquinho melhorando e aí chega um momento que você tá bem. É isso. É comemorar cada conquista que um dia você junta tudo, você descobre que as conquistas imensas. É isso. É isso. É de pouco a pouquinho. De pouco a pouquinho vira um monte. Mal sabem as Exato. pessoas que estão te vendo por fora que tudo que você tem é mutuado de sofrimento, de dor, de felicidade, de um monte de sentimentos, cara. É incrível isso. Mas enfim, é isso aí. Agora, deixa eu fazer assim, embora você já tenha falado muito, mas é um ponto-chave agora. Hoje, as redes sociais do Mauricélio atendem o propósito de vida dele. Sim. Isso aqui para mim eu acho que é o ponto mais importante dessa live, sabe? Hoje, para mim, se eu não tivesse trabalhado no online, eu não sei o que seria do Mauricélio hoje. E eu falo isso não só por mim, eu falo por muitas empresas, e inclusive empresas gigantes, tá? Empresas gigantescas também, se não fosse o online, eu não sei o que seria dos empreendedores no Brasil. Hoje, a maior parte do nosso fluxo de pessoas vem do YouTube. A gente tem um canal que está indo para 25 mil inscritos, o que para mim é um negócio assim, bem bacana, porque a gente trabalha com. Hoje existem outros canais de máquinas de cartão que falam desse tema específico, bem maiores que o nosso, com mais de 100 mil inscritos. Só que são canais que falam sobre vários produtos, né? Então, assim, não é um canal que está fechado num nicho, igual ao nosso caso, que só falamos da Samap. Nosso foco é Uhum. 100% salário. Então, para mim, é muito interessante, porque a gente tem 25 mil pessoas que assistem vídeos chatos falando de máquinas de cartão, focado numa única empresa ainda.
Então isso para mim é muito importante. Hoje, o YouTube para mim, ele tá no topo da rede social mais importante, depois o Instagram. Se fosse para mim começar hoje, eu colocaria o Instagram como principal. O Instagram hoje é uma ferramenta incrível, é a ferramenta que para mim hoje mais converte vendas. Não para o Mauricélio, tá? Eu falo para o mercado como um todo. É a ferramenta que Sim. você tem mais facilidade de estar próximo do seu cliente. Porque o que me fez vender, o que me fez crescer, na verdade, sabe, não foi ah, a forma que eu falo necessariamente, sabe? E sim a pessoa se sentir confiante. Tem até um troféu aqui atrás, aqui, esse aqui é um troféu, deixa eu ver se eu consigo mostrar isso aqui, ó, esse transparente aqui. É um troféu que Aham. tem, tá escrito nele assim, confiança, sabe? É o troféu confiança que eu ganhei dessa marca. E aí que tá a importância da rede social. Porque numa rede social, você mostra quem você é. A pessoa, quando ela quer comprar um produto de um consultor, de um vendedor, de um comércio local, eles estão comprando ali dessas pessoas, não é por causa de preço, muitas vezes até mais caro o valor. É por causa do contato humano, sabe? Muitas pessoas Uhum. que procuram o Mauricélio não querem comprar nessa marca porque eles não estão procurando empresa, estão procurando um ser humano. Eles querem contato. E a rede social possibilita a gente fazer isso. Sim. No Instagram, as pessoas se sentem partes. Às vezes você nunca viu uma pessoa, mas ela se sente seu amigo, porque está todo dia te vendo. Eu não sei, eu tenho certeza que quem está assistindo aqui sente isso às vezes. Às vezes, se estou assistindo story, a pessoa não sabe nem que eu existi, eu nem nunca conversei com ela, nem reagi. Mas quando eu paro de ver a história daquela pessoa, eu falo assim, cadê ela, hein? Assim, a saudade de ver essa pessoa aqui. E por quê? Porque Sim. você criou esse relacionamento com essa pessoa. Então, para mim, o Instagram e o YouTube é isso. Sabe, eles são, para mim, a base do meu negócio, eu vou usar essas duas ferramentas, porque eu consigo, mesmo sem conhecer as pessoas, ficar próximo. Porque tem pessoa que me agradece, sabe, assim, do nada chega lá e, ô Marcelo, muito obrigado, não sei o quê, não sei o quê, assisto seus vídeos todo dia, e eu me pergunto assim, pra mim, todo dia você assiste meu vídeo é muito chato. As pessoas assistem, por quê? Porque virou amigo. Tem gente que fala que maratona os meus vídeos só porque querem assistir, entendeu? Às vezes não faz muito sentido, mas assim, é por causa disso, é porque você vira amigo. E eu gosto disso, sabe, de saber que eu tenho amigos no Brasil inteiro, mesmo que eu não os conheça. Mas eu gosto muito Uhum. disso. Só para finalizar essa parte aqui, teve um tempo atrás, isso de vez em quando acontece, mas teve um dia que eu estava lá no centro, sentado lá na pracinha, aquela pracinha lá do centro lá, né? E eu tô lá sentado. Aí passa um cara, assim, aí ele vai, para, ele vai lá para trás, fica parado um tempinho, volta, de costas, ele diz assim, olha para mim. Aí eu disse, eita, o que esse cara tá fazendo? Aí ele, você que é o Mauricélio? Eu sou. Aí eu na hora eu pensei assim, não, deve ser algum amigo meu antigo e tal, ou alguém que a gente conheceu no passado. Ele, não, é que eu te conheço no YouTube. Eu, o quê? Então, assim, isso é uma história bacana que eu tenho, porque assim, o meu canal não é gigante, tem só 25 mil inscritos, então pouquíssimas pessoas. A probabilidade de alguém de aqui de Patinga assistir é pouca. Mas tinha alguém, sabe? Então, assim, é isso que é a rede social, sabe? Ele traz pessoas do mundo real, do mundo online para o mundo real, e isso pode ser convertido, inclusive, né? E Sim. todos esses leads que a gente tem ali no nosso Instagram, no nosso YouTube, são convertidos tanto em amizades, quanto em vendas, quanto em contatos. Então, assim, ter contato com pessoas é muito importante mesmo. Pois é, Opa, e Guimarães, beleza, meu amigo? até elogiando Obrigado. o podcast, sim. Mas e sobre isso que você está falando, hoje, se as pessoas souberem bem, né, executar uma estratégia e usar tanto o YouTube quanto o Instagram a favor do negócio deles, o potencial de crescimento e escalonar o negócio é incrível, né? Porque o YouTube vai construir autoridade e o Instagram audiência, né? Porque E a como é pessoa, rede de relacionamento, o YouTube não é tanto uma rede de relacionamento. As sim, pessoas mas o postam Instagram os vídeos e assistem, né? Então ali ele gera autoridade. E o Instagram ele gera a audiência, porque ali você tem uma proximidade, um relacionamento com a pessoa. E eu acho isso muito top. mas E é por isso isso que eu que é falo, pelo importante. amor de Deus, nem pro digital. Sim, mas é isso que é importante, porque tem uma pessoa que eu também gosto muito nessa mapa, que é o Arnaldo Olivato. É um cara muito bacana nessa mapa também. Ele tem esse mesmo pensamento meu. Ele falou que uma das coisas que ele sempre recomenda, que eu também recomendo muito, é você mostrar o seu rosto. Se mostre. Sabe? Quem tá ali no. Cara, é muito difícil. Eu falo por mim, eu, Mauriciele, é muito difícil
da minha pessoa seguir um Instagram de uma loja que a foto de perfil é a marca só, aí tem só aí você chega no feed lá, só tem publicação, publicação, publicação. Diferente, por exemplo, do seu. O seu, eu também tenho um Instagram que é assim, loja, né? O AC Maquininha. Só que tem um diferencial. A gente comunica com o público, né? Que somos nós dois. A gente comunica com o público. Aí que tá o diferencial, porque o cara bota lá na foto do perfil a marca dele, que não é errado, mas aí você chega no feed do cara, é só foto de produto, é só foto de. É só isso, é só. Então, se você não tem uma comunicação direta com o seu cliente, isso é um problema. O cara não faz A gente story, chama de o cara não Instagram mostra. Revista. Isso, exato. O cara não mostra o rosto dele, o cara não faz story, o cara não faz live, o cara não. Como que você vai comprar de alguém que você não sabe quem que é? É diferente, igual eu falei de vocês, e nós dois no caso, né? Que a gente sempre está mostrando o nosso rosto, sempre mostramos que existe um ser humano por trás daquela marca. A minha outra marca, C Maquininha, tinha esse erro. Meu feed era só coisa de empresa, era só foto de máquina de cartão, era só foto de loja, era só foto disso, daquilo. Agora eu comecei a postar coisas mais pessoais assim, mostrando um ser humano, mostrando que ali existe uma pessoa, sabe? Isso é Uhum. muito importante, você mostrar que, que existe um ser humano ali, porque a pessoa sente sim, ela sente ela tem aquela sensação de que, pô, é uma coisa verdadeira, porque se quem está fazendo errado não vai mostrar o rosto. Segundo, se der problema, eu sei que é um ser humano ali que vai estar me ajudar, não é uma máquina que está me ajudando, é um ser humano. Isso é muito importante mesmo. Sim, Então, faça o Instagram. sim, humaniza o negócio. Por mais que tá no Exato, é o digital, resumo. humaniza. Exato, é o resumo. Isso para mim é o que faz a pessoa dar certo no Instagram. Pegar a Rayane como exemplo de novo, Rayane Soares da Samap. Você entra no perfil dela, tem muita coisa de máquina, mas tem muita coisa dela. Se você pegar o meu perfil, você vai ver que tem pouquíssimas fotos de Samap mesmo lá. É mais coisas. Eu sempre tento intercalar ali alguma coisa mais profissional, aí eu posto uma foto mais pessoal minha. Pessoal até certo ponto também, né? Porque você tem que também se policiar até com o que você fala. Uma coisa que eu Uhum. até falo, eu até dou de exemplo, que teve uma vez que eu estava pesquisando pessoas para construir esse móvel planejado aqui no escritório, e eu estava entrando nos Instagrams das pessoas e eu não conseguia sentir vínculo nenhum com as pessoas que eu tentava fechar, porque não era construído de uma forma para ter esse vínculo pessoal. E a pessoa que eu fechei foi uma pessoa que estava perto de mim. Então, assim, talvez se eu encontrasse um Instagram que tivesse aqui, construído de forma que houvesse um vínculo com quem está procurando o produto, talvez eu não teria fechado com essa pessoa que estava perto de mim. Por que eu fechei com a pessoa perto de mim? Uma perto de mim eu consigo ter vínculo com ela. Tá bom? Quem não tá perto de mim, o que eu faço para ter um vínculo com ela? Vendo só foto só de móvel lá e não ver foto de ninguém. Ou às vezes bota uma foto dele no perfil sem camisa. Então, assim, o cara que. Você tem um perfil pessoal, tem problema nenhum, você posta o que você quiser. Agora, no perfil profissional, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você lida com pessoas de todos os tipos possíveis. Pessoas que vão te julgar por você estar com a barba mal feita. É ruim falar isso, mas infelizmente é uma verdade, tá? Pessoas que vão julgar você estar sem camisa. Eu acho que você não deve ser hipócrita, mas ao mesmo tempo também você tem que se policiar. Por exemplo, eu já vi perfil de vendedores falando de política e não funciona. Eu falo que não funciona porque você mistura política, você perde, se você é de direita, você perde a esquerda toda, se é de esquerda, você perde a direita toda. Então, assim, se policie. No seu perfil pessoal, aí você seja 100% você. No seu perfil profissional, você tem que tentar respeitar o que todo mundo pensa. Aí você vê pessoas que trabalham com vendas colocando todo tipo de polêmica no perfil, não vai perder venda, entendeu? Mas é isso, sabe? Use o Instagram da Sincera. forma correta. Tem muita coisa que a gente aprende com o tempo. Posso ser sincera numa coisa? Que eu Uhum. acho que até no pessoal você tem que tomar um certo nível de Tem, tem, cuidado. tem. Mas Sabe? Porque a a gente gente faz o tempo todo. isso, eu acho que você tem que ser você. Eu até costumo falar que eu sou sincera, né? Que a palavra sincera vem de sincera. É, para que envolver com política? Você se descredibiliza, primeiro, tá? Eu não discuto política, por exemplo, com ninguém, apesar de ser formada em direito, ter estudado ciências políticas e tudo mais, eu não discuto. Primeiro que a pessoa não tem diapasão para discutir comigo. Primeiro que senão não tem o que vale a pena, sabe? Exato. Religião, ó, religião, Nada política, disso.
liberdade de gênero, Mas nada dessas coisas a polêmicas. administração me ensinou isso. A administração me ensinou isso, sabe? Trabalhar nessa parte de administração, de empresa, etc. Me ensinou, porque assim, eu aprendi a ser ter a maior compaixão possível pelas pessoas, pelo ser humano, sabe? Porque no começo era tudo algo muito meio que obrigatório. Eu não fazia aquilo porque eu era empreendedor. Eu não falava daquilo porque eu era empreendedor. Hoje, foi tanto tempo eu tendo que me policiar que hoje eu já acho algo super normal, sabe? Então, assim, isso que é muito bacana no empreendedorismo. Você aprende a ver todo mundo igual, o que é. É isso que é. Todo mundo é igual, sabe? Você vê hoje muitas empresas falando do respeito e não sei o que, por causa disso. Porque as empresas, elas são assim. Parece hipócrita, mas não é. As empresas, elas aprendem a ver todo mundo da forma igual. Porque se você não vê todo mundo igual, você vai vender para quem? Tem um monte de gente. Porque se você, vai ver lá, uma empresa, sei lá, que fala de política o tempo todo falando de política, ela vai vender para quem? Para os políticos que ela fala. Então a empresa, ela tem, ou ela vai ser hipócrita, ela vai mentir, ou, pelo menos, com o tempo, ela deixa de ser hipócrita. Eu falo que no começo talvez eu era hipócrita. Mas hoje, de verdade, eu vejo todo mundo para mim igual. Eu não vejo, eu não vejo religião como problema. O cara pode ser ateu, pode ser cristão, pode ser o que ele quiser, cara. Baixa um comigo, bateu um papo, a gente tá conversando, daqui a pouco tá até tomando suquinho junto, um refrigerante junto, viramos amigos. Pra mim não existe isso, cara. Eu acho lindo no empreendedorismo que é isso. A gente aprende a respeitar todo mundo. E é disso que o mundo está precisando hoje, de respeito. E a partir do momento que você aprende a respeitar todo mundo, seu negócio flui também. Flui porque você consegue ver as É necessidades de todo comunicação sem mundo. barreira. Sim, Comunicação sem barreira, sabe? sim, Você quer. exato. Não tem Tem barreiras. uma Quando, frase. quando não existe barreiras, você vai longe. Não tem nada que te prende. Né? Hoje eu consigo comunicar com qualquer um, sabe? Eu consigo lidar com qualquer um. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Tem uma frase que eu não me lembro o nome do rapaz, mas eu gravei essa frase na minha cabeça, porque eu tô achando ela sensacional. Falei, meu Deus, eu preciso aplicar isso na minha vida. Fale pouco sobre você, muito de Deus e nada dos outros. Eu não conheço mais você. Sabe? Eu não me lembro o nome do Sim, faz rapaz. sentido. Eu vi no Rio, E o inclusive. empreendedorismo, isso assim, é bacana. Cabe a gente Muito. adequar, né? Fale pouco de você, mais do seu negócio, menos do outro. Toma Exato, conta da sua vida, fala de Deus e nada do outro. Sabe? A gente pode exato, adequar. Achei exato. fantástica essa frase. No meu dia a dia eu lido muito com isso, sabe? Direto chega alguém falando que interessa pelo meu produto e, cara, o cara vai lá no meu canal no YouTube, chega no meu WhatsApp só pra falar mal. Assim, Aham, é só por isso, é só pra ir realmente pra falar mal. E muitas das vezes, quando eu vou dar uma pesquisadinha, por exemplo, tem uma vez que um cara entrou no meu canal no YouTube e xingou todo lá, e não o meu, né, o produto que eu vendo. Aí eu cheguei no canal dele, é um concorrente. Eu falei assim, poxa, não faz sentido. O cara, pra quê? É tão desnecessário isso, sabe? É tão. Não consigo nem ter raiva, sabe? É difícil. Mas eu tô fazendo o meu, eu acho que ela tem que fazer o dele, é isso. e eu fico pensando o que passa na cabeça das pessoas que vão no perfil de outras pessoas, desmerecer uma pessoa, ou o Mas não trabalho tem. dela, ou o que ela faz. Gente, eu não ganho nada com isso. Mas E é um aviso, tá? A plataforma aqui agora já está tão estressada com isso que o Instagram já está começando a tirar contas do ar, pra você ter ideia, mas não dá por certo, causa tá? de hater. Não dá certo. Empresas que fazem isso não dá certo, não adianta, cara. Você vê, assim, obviamente existem exceções, mas quanto mais humilde é o empreendedor, mais o cara cresce. E eu te falo isso porque dentro dessa MAP, as pessoas que mais crescem e que estão crescendo mais são as pessoas que realmente fazem o certo. Às vezes o cara vai fazer o errado, ele ganha o dinheiro sim, mas depois some, sabe? Porque uma hora dá errado para ele, sabe? Então fazer Ele o errado corre. não adianta, cara, não adianta, não adianta. O meu trabalho nessa MAP, ele é desde 2016. Então, pessoas que chegam aqui nessa MAP e começam hoje, e muitos acham que a gente está fazendo errado de alguma forma, mas não é, eu estou 5 anos fazendo certo. É 5 anos fazendo certo, sabe? E é 5 anos de luta. Então, assim, não é na noite pro dia, pro dia. A gente está 5 anos trabalhando, sabe? Focando, respeitando, sabe? Os outros consultores, respeitando os limites da própria empresa, respeitando o meu Uhum. produto. É isso que faz a gente dar certo.
é fazer o certo. Tem um rapaz aqui que falou da constância. Realmente, constância e relacionamento é a chave do sucesso. Principalmente aqui, né? E você respeitar as pessoas, você trabalhar Não falando honestamente de com o seu produto, ser sincero, não contar mentira, porque tem uma focar. galera aí que usa a ferramenta para inventar umas histórias que no Ah, final não falando dá no certo. começo de concorrência saudável. Eu falei com você no começo que concorrência é bom, até quando ela é saudável, porque ela deixou de ser saudável, ele é um problema, e uma hora alguma coisa vai dar muito errado. Então tem que ser honesto, tem que ser correto, sabe? Porque se você. Cara, é assim, eu vejo isso igual o crime. Não, obviamente, não tô falando o cara fazendo um crime, não, tá, gente? Não entenda mal. Mas é igual o crime, o cara ganha dinheiro, mas uma hora dá errado. Uma hora dá errado. É a mesma coisa no negócio. Você vai fazer o errado, você vai ganhar dinheiro até certo ponto, mas uma hora vai dar muito errado. E não prospera. Não prospera. Se o cara que faz coisa errada, ele não tem nada. Sabe? É muito difícil alguém que tem alguma coisa. Porque para crescer, cara, a coisa mais gostosa do mundo, Ludmilla, é você olhar para R$ 10 seu, R$ 10, mas você fala assim, é R$ 10 limpo. É R$ 10 que sobrou do meu mês, mas é R$ 10 que eu fiz, sabe? Eu construí, eu que consegui esses R$ 10 e é limpo. Olha, eu pago meus impostos, tá tudo certinho. É maravilhoso, é a coisa mais gostosa do mundo. Exato. Eu acho isso muito bom para a gente, para a alma, para a vida. Você poder deitar a cabeça no seu travesseiro com aquela sensação de paz. Que você não causou mal a ninguém, o seu negócio está fluindo. Se você acredita em Deus, que Deus vai multiplicar a sua sorte. Se você não acredita, o universo vai trabalhar a seu Exato, favor. Desde que você faça o certo, que você seja honesto consigo e com as pessoas. Eu acho isso exato, fundamental na vida, exato. né? Empreender é isso, Você sabe? respeitar. Empreender é isso, sabe? Assim, é você. Você até falou ontem, no comecinho ali, sobre equilíbrio, né? Acho que o empreender é você equilibrar todas as áreas da sua vida. Se você é cristão, equilibra com a sua fé. Se você é ateu ou acredita em alguma outra coisa, equilíbrio com que com a crença que você tem. Porque mesmo o ateu, ele acredita em alguma coisa, né? Acredita na família dele, acredita no filho dele, acredita no animalzinho dele. Então, assim, acredite em alguma coisa, sabe? Equilibra tudo isso que, cara, dá certo, tipo, a sua vida fica tão encaixadinha, que tudo flui tão lindo, tão maravilhosamente bem, que, cara, você vai longe, é isso. Tem gente que me pergunta assim, olha, como que você faz para vender tanto? O que que você faz? Quando tem chega, como é que você faz? Eu não sei. Sabe, assim, é engraçado eu falar eu não sei, porque não necessariamente que eu não sei, tá? É porque a pessoa acha que eu Aham. dou uma volta no cliente, mas não é. O cliente simplesmente chega querendo comprar, entendeu? Mas por que que ele chega querendo comprar? Porque eu sou sincero, eu sou o que eu sou, sabe? Eu tento ser transparente com o cliente, eu tento mostrar quem eu sou. Ele sabe quem sou eu, sabe? Ele tem confiança, sabe? E essa é a base do troféu que eu falei com você antes, a confiança. Não existe regra, não existe a fórmula do sucesso. É só você ser honesto. Você sendo honesto, você vai passar confiança. Você passando confiança, a conversão, ela é consequência. O crescimento é consequência. Não Sim, tem como. verdade. Mauro, conta pra gente aqui uma coisa assim. Embora você já tenha falado muito sobre alguns projetos, alguns planos, qual que é a sua visão de futuro? Onde você acha que você vai chegar no futuro? Bom, muita coisa, cara. Assim, eu acredito que no futuro eu vou ter negócio. Eu pretendo ter negócios mais regionais. Sabe? Porque hoje a gente trabalha muito no online, fortemente no online. Quero continuar no Aham, online, obviamente a minha loja ela vai continuar no online, o Compare Online ele é importante, mas regionalmente falando. Sabe? Eu penso em abrir negócios em Minas Gerais. Eu não penso em ficar só em Patinga, não. A gente tem sim, projetos, talvez até no começo do ano que vem, ir para outra cidade, abrir negócio em outras cidades, e pulando para outra, para outra, para outra, depois voltar para Patinga. Sabe? É sim. isso que eu quero que o Mauricélio esteja. Eu quero que o Mauricélio esteja em Patinga, com empresas espalhadas em Minas Gerais. Sobre o quê? Não posso falar. Tem alguns projetos aí. Mas vai dar Mas certo. a própria Com a Samata sua também. dedicação. Eu penso que, assim, igual agora nós somos líderes nacionais, penso muito em focar nisso, sabe? Instruir pessoas a alcançar o que nós alcançamos, né? Como dentro do programa de consultor da Samata. Inclusive, até deixei para você. Se eu posso falar sobre o programa de líder nacional? Pode, fica à vontade. Deixa para você. Quem é de fora de Patinga e tem interesse em trabalhar com máquina de cartão, pode chamar a gente.
cara, porque hoje esse é o nosso foco. A gente, obviamente, trabalha com venda ainda, mas hoje o meu foco é o que eu sempre quis, né? Ajudar outras pessoas e diretamente, eu vou conseguir ajudar diretamente agora. Hoje o nosso foco é trazer consultores para dentro da Samap, ou seja, mudar mais diretamente a vida dessas pessoas. E é por isso que eu olhei e falei da Central também lá no comecinho. A Central dos Consultores é um portal onde eu vou ensinar essas pessoas a como trabalhar com vendas, né? A treinar essas pessoas a empreender. E é isso que eu gosto, cara. É isso. É aí que eu quero estar, sabe? Muitas pessoas conseguindo mudar a vida através da gente e tendo nossos negócios regionais. Tá aí um ponto que a gente tem em comum. Gente, eu sou apaixonada por liderança. Amo. Eu estudo muito sobre liderança, eu absorvo muito conteúdo e tento aplicar isso na minha vida, nas amizades, com a minha família, no meu negócio. Eu acho isso tão fantástico, você poder ajudar. Porque não necessariamente ser líder é você mandar em alguém, mas sim você dar o caminho das pedras. Eu acho isso muito legal. Olha que interessante. Eu não tenho perfil de líder. Olha, e eu logo falo assim, como é que é? Você não tem perfil de líder? Não, não tenho, cara. Eu aprendi a ser líder e estou aprendendo a ser líder. Para mim, o cara que tem perfil de líder é aquele cara que você já bate assim. Minha esposa, por exemplo. A minha esposa é liderada, cara. Não tem onde ela, tudo que ela faz, ela é o centro, sabe? Assim, tudo, qualquer coisa ela fazer, ela é o centro. Eu sempre fui aquele cara que ficava recebendo ali as instruções. Então, eu aprendi a ser líder. E aí que tá um negócio que é bacana, porque a gente fala assim, nossa, eu não gosto, então, mas você aprende, aprende. Você vai aprendendo com o tempo. É um negócio que dá para aprender. Tem gente que tem um perfil que nasce como líder, que é aquela desde criança a pessoa já é aquela criancinha que já toma frente de tudo. Mas tem um cara que e tem um cara que sou eu, que aprende. Eu aprendi. Eu, 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 Quando eu vou contar assim minha história, na escola, eu sempre fui a líder da turma. Até na faculdade eu virei líder sem escolher. Falando. Isso aí é ótimo, né? Porque assim, é muito mais fácil, sabe? Entre aspas, mas quem não é líder que nem, quem não tem perfil de líder que nem eu, a gente tem que. Mais uma coisa que a gente tem que aprender, né? Mas, Ah, cara, ser líder também tem essas dificuldades, né? Quem tem o perfil de liderança desde o começo, eu não sei como que lida mentalmente com isso, porque se você, igual você falou, você é líder desde criança, né? Cara, você ser o centro, você tem que ter. As pessoas colocam muita expectativa em você. Sabe? A partir do momento que alguma coisa dá verdade. errada, você que sempre lidou com isso, cara, deve ser horrível. Assim, sabe? Enquanto criança, falando enquanto criança e adolescente. Enquanto adulto, a gente aprende a lidar com isso. Mas agora, enquanto criança e adolescente, eu acho que deve ser horrível. Não sei como que era a sua cabeça, se você tinha essa perfil para conseguir lidar. Porque as pessoas olham para você e falam assim, tem que dar certo o que você está fazendo, hein? Seu Eu me trabalho tem que dar. cobrava muito. É Eu muito me cobrava. difícil. Mas depois que eu comecei a estudar, eu falei, peraí, eu já tenho A o gente dom, aprende. eu já tenho demais, eu já incentivo demais, eu acredito demais, né? Então, eu sempre fui daquela pessoa que senta, monta um planejamento, senta, conversa com a pessoa, fala, por que você não faz isso, não faz aquilo, não, se você fizer assim, 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 assado, tem que dar assim, assim, assado. Eu falei, peraí, isso já é uma coisa que está em mim. Então, o que que eu vou fazer? Vou estudar e vou aperfeiçoar. Inclusive, esse curso que eu acabei de fazer na PUC é, né, de capacidade de aprender, liderança e empreendedorismo, né? Então, assim, quando você aprende, você se aperfeiçoa e se ajuda a outra pessoa, que eu acho isso muito importante, né? Eu sempre tive esse perfil de líder e antes eu me cobrava muito, eu me cobrava mais do que as outras pessoas. No estudar, eu entendi que é uma questão de autorresponsabilidade, Sim, tá? Então, eu já não me cobro, eu tenho que entender onde eu errei e acertar. exato. Não, mas Que eu passei, o é uma negócio. segurança e equilíbrio, né? Aham. Não, tem até um negócio que você tá falando aqui, porque tem muitas pessoas que me chamam que elas têm perfil de líder. Olha só que interessante. E eu vejo que elas não querem despertar esse líder dela. Tem gente que olha pra ela e fala assim, tem gente que me chama querendo empreender, fazer alguma coisa. Eu falo, poxa, esse cara daria tão certo se ele focasse. Tem amigos meus que são assim, que eu falo assim, esse cara já era pra ser rico. Sério, esse cara era pra ter muito dinheiro, ele é muito inteligente, mas não foca. Esse que é o problema, sabe, tem muitas pessoas que têm a liderança dentro dela, mas não quer, né? Infelizmente. Acho que é tudo, né? Tem pessoas assim que já têm o dom, já tem aquilo, só que aí ela paralisa naquilo ali, estagna, acha que tudo vai cair do céu, assim, né?
Ah, Exato. eu já sou um líder nato, eu não preciso. E eu acho isso muito feio, tá? Eu acho que você pode ter nascido com aquele dom, aquela característica, ou com determinada facilidade para uma determinada coisa. Mas se você não busca conhecimento sobre aquilo ali, se você não se aperfeiçoa, você não serve para nada, no meu ponto A de vista. palavra eu sou, empreendedorismo deve existir, né? Eu não sou nada. Eu acho que a única coisa que deve existir é eu sou nada. Eu acho que é estranho. Eu sou o cara, eu sou o empreendedor da cidade, eu sou isso. Não, não existe porque você está aprendendo sempre. Sabe? Eu não sou nada, sabe? Eu sou só um cara que está aprendendo. Senão você me perguntou se o que que eu, qual o empreendedor que eu sou hoje, né? O que que eu me sinto como empreendedor? Eu só me sinto empreendedor. Porque é um cara que tá aprendendo, sabe? Um cara que tá evoluindo. Eu sei que vou errar muito mesmo. Os meus novos projetos que eu tenho que fazer possivelmente vão dar errados em alguma coisa, mas uma hora vai dar certo. Eu quero, e vai dar certo. Isso eu tenho certeza, vai dar certo. Eu falo que empreender, assim como a vida, é uma constância de aprendizado. Todos os dias você aprende alguma coisa. Você pode não perceber, mas você aprende. E empreender é a mesma coisa. Só que você tem a opção de poder ir lá buscar o conhecimento. Ao invés de esperar a vida te dar uma porrada, você já se prepara para aquilo ali, que você amortiza, né? Aquele determinado problema, aquela determinada situação. Então, busca o conhecimento. Eu falo que às vezes eu percebo, tá? Às vezes eu vou atender uma determinada pessoa, que eu vou entender o negócio dela, porque isso é fundamental para você trabalhar tanto a publicidade, o marketing, a rede social. Você precisa conhecer a pessoa por trás do negócio. A pessoa não sabe É, explicar o negócio dela. E quando você questiona, ela fala, eu já sei. Quando a é, pessoa fala assim, eu já percebo que num piscar de olhos alguém vai superá-la. não, é porque, assim, igual você falou, né? O perfil do negócio é muito importante, porque quando você conhece o perfil do seu negócio, a primeira coisa que você tem que conhecer, o perfil do seu negócio. Quando você conhece o perfil do seu negócio, você vai entender um pouco do perfil do seu cliente. Entendendo o perfil do seu cliente, você sabe onde você vai agir. O cara que fala, já sei, é mentira, porque não dá para você saber tudo, não, não dá. Cada dia que se passa, eu trabalho com essa mapa desde 5 anos atrás. E até hoje eu não sei quem são 100% dos meus clientes, sabe? Qual que é o perfil do meu cliente? Porque se eu soubesse, eu seria milionário. Eu não vou saber nunca. Porque se eu soubesse 100% qual é o perfil do meu cliente, eu estava vendendo milhares todos os dias. Entendeu? Não dá para saber. A empresa pode ser a maior empresa do mundo. Ela nunca vai saber 100%. Perfil nunca vai saber 100% nada. Sabe? Por isso que eu estou sempre tentando entender, sempre tentando aprender. E é aí que você vai dar certo. Mas sabe uma coisa que eu tenho observado ao longo assim, da minha jornada de aprender e empreender? É que não necessariamente é o perfil do seu cliente, mas o seu perfil de trabalho, Também. por causa das suas conexões, tá? Então, a sua forma de trabalhar, a sua forma de se comunicar, a sua forma de vender gera uma conexão com aquele tipo de pessoa que se identifica. Então, às Aí, vezes, o perfil do seu cliente é o seu perfil. Então, o exato. empreendedor que ele não consegue se especificar, ele não consegue dizer quem ele é naquele negócio ali. E outra, o empreendedor que já diz para mim que ele já sabe de tudo, eu fico com medo dele. Fico com medo. Esse cara é incrível, né? É um cara maravilhoso, sabe tudo. A Mas gente teve aí, mais de 2.000 empresas fechando aqui, né? Não sei se é no Vale do Aço inteiro, só aqui em Patinga. Mas a gente teve mais de 2.000 empresas fechando o ano passado por esse motivo. Porque as pessoas acham que elas já sabem de tudo e quando vem uma crise, o mundo delas desmorona. Por quê? Não se adequam, não se atualizam, não buscam conhecimento e afunda. um negócio que você falou, que é sobre a questão do perfil do meu cliente é o meu perfil. Isso é tão verdade que você falou, que acho que foi uma gerente minha do passado falou comigo que as pessoas elas gostam muito do meu canal, etc., porque elas se veem. Porque eu pego um produto que é muito complexo e explico de uma forma simples, sabe? Uma forma que qualquer pessoa entende. E aí, esse que é o meu público, sabe? As pessoas que se sentem ali, que estão fazendo parte da conversa, que entendem. Então, assim, o que você falou é verdade, sabe? O seu público é o que você é. Então, isso é até interessante, porque se você é uma pessoa arrogante, uma pessoa, sabe? Esse vai ser o seu público. Essas vão ser as pessoas que vão estar com você. E será que é isso que você quer?
Não sei. Então, às vezes eu escuto isso, nossa, eu tenho uns clientes muito assim, aí eu paro, fico olhando, falei, epa, Já sei olha os pontos, alguns problemas aí, hein? olha os pontos de conexão. E é engraçado que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente sai da caixinha, mais a gente tem essa capacidade cognitiva de identificar determinadas coisas. Você bate o Eu olho e estudo tchau. Eu estudo muito a área, por exemplo, humana, né? Essa comunicação, desenvolvimento pessoal e essas coisas. Por quê? Hoje, uma coisa fundamental, principalmente aqui no digital, você trabalhar o branding, né? Como eu vou trabalhar um brand de uma empresa se, eu não se a pessoa não consegue me dizer o brand dela, né? Quem que ela é? Exato. Para tudo precisa. A empresa, por mais que ela seja um CNPJ, ela seja uma pessoa, né? Independente do dono, o dono influencia naquilo ali. Mas a empresa tem que ter identidade também, né? Porque, assim, igual você falou, que o dono influencia, porque a empresa não é uma pessoa e tal, mas uma coisa que eu tenho visto que as empresas, as grandes, estão fazendo para reverter isso é criar um rosto para ela. Você pega, por exemplo, a Galu, né, que tem a figura, né? Tem o próprio Márcio Cunha ali, que tem agora uma bonequinha dela, e tem uma Aham. pancada de empresa fazendo isso. Porque são empresas que não têm uma pessoa, de certa forma, por trás, mas elas precisam dar isso que você está falando. Dar um rosto ali, né? E aí o rosto acaba sendo esse personagem que eles criaram. Então, realmente é muito importante isso, tá? De ter personalidade, sabe? Das pessoas sentirem que aquela empresa é alguém. Sabe? Isso é muito bacana. Você pode perceber que tem muitas empresas fazendo isso. Empresas grandes que não têm um rosto, Sim, que não são mascotes, né? vou até quebrar um segredo da Coca-Cola aqui agora, viu? A logo da Coca-Cola é o quê? Uma faixa vermelha com uma escrita branca, certo? Quem que é o rosto da Coca-Cola? Quando eu penso em Coca-Cola, eu penso em duas coisas: Papai Noel e penso em urso. Eu penso nisso. Mas deixa eu te falar uma coisa. O segredo por trás da Coca-Cola e do sucesso dela, é que cada dia que passa ela tá maior. Sim. Todo mundo conhece Pode Coca-Cola, né? observar. Todas as propagandas da Coca-Cola, ela vai para um lado emocional. Ah, Ela sim. trabalha o seu ideal de felicidade. A Não, você cara pega da Coca-Cola são as famílias. família, isso é verdade. Você pega ali as propagandas da Coca-Cola, você vê um negócio meio emocionante. Tem propaganda que você tem lacrimeja, inclusive. Dá uma lágrima no olho, né? Não, realmente, é família, né? Trazer as pessoas. Mas aí tem muito a ver com o que eu te falei Família, também amizade. mas tem muito a ver com o que eu te falei do Papai Noel também, né? Que a gente fala do Noel, porque é aquele cara rechonchudo. Porque a pessoa lembra de Coca-Cola e de Papai Noel também. Você vê aquele cara rechonchudo, sabe, assim, amoroso, carinhoso. Isso aí eu não sei se é uma verdade ou não, mas se não me falha a memória, essa releitura do Papai Noel foi o que o Papai Noel fez. Né, do Papai Noel vermelho, lá com o branquinho, né? Lá antigamente, lá na casa do Papai Noel. Mas por quê? Que é aquele senhorzinho simpático, família, né? Mas aí você pode observar que hoje as propagandas da Coca-Cola, elas são muito mais humanizadas do que antes. Sim, Óbvio, ela não exato. abandonou nem o urso e nem o Papai Noel. Mas Mas traz o ser sem humano. escala. Você sempre vai ver, por exemplo, dois, três amigos, uma roda de amigos batendo uma garrafinha. Numa Não, mas paisagem bonita, todo ó, mundo feliz. vou te falar da Samap. Cheio de Natal. Vou te falar da Samap. Samap, ela faz propaganda também em TV paga, né? E ela contratou assim, eles já fizeram vários testes com pessoas famosas para fazer ser o rosto da marca, né? Mas a pessoa Uhum. que mais deu certo foi um cara desconhecido. Um cara que era gente como a gente. Sabe? Era um cara normal mesmo, sabe? Um cara como se fosse um ser humano comum. É esse que me deu mais certo. Os caras famosão não deram tão certo assim. Mas por quê? Porque trouxe a proximidade. Sabe? Poxa, aquele cara ali sou eu. É isso que é o bacana, sabe? É trazer esse rosto, essa personalidade para a empresa. Eu gosto falou da família, dos amigos, coisas, sabe? Você se sente ali no meio. Isso é muito bom. Isso faz a empresa crescer com certeza. Agora, para a gente finalizar, porque a gente já se estendeu muito e, claro, foi maravilhoso ter aqui. Incrível. Eu, Queria conversar com você eu também. quero, eu quero mais conversas fora da telinha. Bora. Assim, para fechar e
para deixar aqui registrado para galera que tá aqui e para galera que posteriormente vai assistir, que essa live vai ficar salva. Dica fundamental para quem quer começar e sair da caixinha. Eu sei que começar é importante, mas aquela dica, assim, ó, de impacto. Perguntar isso pro Maurício é complicado, porque quando as pessoas, isso já me perguntaram muitas vezes. E elas acham que elas esperam uma inspiração divina, que eu vou falar algo muito fora do normal, e o que eu tenho para falar é só começa mesmo, começa. Sabe? Porque parece um negócio, uma resposta muito fácil, uma resposta muito simples. E é isso que ela é, simples, e é por isso que ela é incrível para mim. Sabe? Porque eu dei certo porque eu comecei, cara. Você tem uma ideia de abrir alguma coisa diferente? Faça, começa, porque se você demorar, um outro vai fazer. É só isso, começa. Acho que é esse que é o Verdade. passo principal. Mauricélio, eu quero te agradecer imensamente por ter aceito o convite, por Obrigado. compartilhar com a gente sua história de vida, sua história de empreendedorismo, o seu negócio. Obrigada Eu que mesmo. Eu agradeço. acho que, nossa, você compartilhou tanta coisa boa, com energia tão boa. Meu Deus. E você está de parabéns Obrigada. também, viu, pelo projeto. Espero que a gente faça parceria. Depois eu quero passar para você as ideias que eu tenho. Talvez levar Sim, um negócio para o nosso canal. E continua fazendo isso que você faz, tá? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas aí vão mudar a vida aqui, principalmente aqui em Patinga, graças ao que você está fazendo. Parabéns, viu, Ludmila? obrigada. Galera, para você que ficou com a gente aqui até o final, uma boa noite. Muito obrigada. Normalmente a gente tem livecast dia de quarta-feira. Hoje foi um dia atípico, porque o nosso querido Mauricélio tinha um compromisso durante a semana. Mas foi um prazer, foi uma honra, foi inovador, viu? A nossa live de hoje. Galera, muito obrigada. Mauricélio, mais uma vez, muito obrigada. E vamos seguir com essa parceria aí, viu? Amém. Até mais. Até. Tchau, gente. Foi incrível.